Som. Aí foi, teste. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live. Estamos dando início ao nosso projeto, podcast Farpas e Ferpas, e você é nosso convidado. Queremos agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando. Estamos hoje aqui com a nossa presença ilustre do nosso amigo Kaique Alves. Opa! Está fazendo hoje a participação especial conosco do nosso primeiro episódio. Está meio na correria aqui, nós estamos sendo sonoplasta, mas eu creio que tudo vai dar certo. Nós iremos fazer o melhor para todos. Então, aí, Kaique Alves, primeiramente, um prazer estar aqui, uma oportunidade nova, uma experiência nova para mim, mas que acredito que é um projeto que tem tudo para crescer, onde a gente irão buscar aí trazer um pouco de conhecimento através da política, religião, assuntos que não são debatidos e que geram as farpas e ferpas por aí. Então é isso. Então nós vamos dar início ao nosso programa, tratar de religião, política, alguns acontecimentos que têm sido hoje em dia, né? E eu creio que tudo é para crescimento nosso, né? Então vamos dar início assim, né? A respeito do que hoje vem se acontecendo, dessa agenda progressista e todas essas questões, hoje qual que é o desafio que você tem assim como um jovem de 18 anos, né? Entrando na faculdade de Direito, qual que é o desafio que hoje você tem como um jovem e cristão de estar nessa área como hoje nós temos, essa agenda progressista, além da forma que está sendo feita todas as coisas? Bom, vamos lá. Primeiro que a parte de ser um jovem cristão já gera muita dificuldade em ambas as áreas, porque é uma visão diferente, é um olhar diferente por ser um jovem que recusa participar daquilo que a maior parte dos jovens querem. Então, começa daí a nossa maior dificuldade. Então, essa parte dessa nova geração que está vindo aí, que tem um outro conceito, outros princípios, acaba agredindo um pouco aquilo que a gente acredita. Então, assim, por exemplo, eu entrando na faculdade de Direito agora, eu sei os desafios que eu posso ter e vou bater de frente, porque realmente é uma ideia que eles defendem que é totalmente diferente. É uma ideia esquerdista. Então, assim, é algo que, para mim, eu vou contra, não definindo esquerda ou direita como certo e errado, mas é que a esquerda realmente é uma coisa que não agrada, principalmente aos cristãos, aqueles que seguem realmente a palavra por vários motivos. Mas, assim, é um dos desafios que o jovem enfrenta, além da sociedade, do que aquilo que a sociedade impõe. Então, acho que, a princípio, a maior dificuldade do jovem em viver, um jovem cristão hoje, em conseguir conviver com a sociedade é isso. Ele se sente excluído. E é por isso que muitos dos nossos jovens acabam caindo, por conta da exclusão. E para você ser incluído, você tem que participar daquilo que eles propõem. É verdade, né? Tanto que hoje nós olhamos com essa nova maneira de que o mundo está lidando hoje, com questões principalmente religiosas e da parte de sexualidade, hoje como está muito exposto, alguém que tem uma religião cristã, ou então tem um pensamento cristão, e vamos se dizer assim, um pouco mais conservador, hoje é tido como errado. Sim. Aquele cara que tenta hoje viver, que acredita que a família é o correto, que ter um padrão de vida familiar, estrutural, que é o chamado família apostólica romana, né? Que é aquele nítido convívio de pai, mãe e filhos, hoje é tido como algo errado. Uma pessoa hoje que ela tem como propósito de se casar, ter família, estudar, construir um futuro assim, é tido como errado. Então hoje, você como jovem, qual que é a visão que você tem a respeito disso? Como é que você enxerga essa maneira de ver hoje dos dias atuais? Cara, a respeito de família, é um negócio que me pega muito. É um negócio que nessa geração pega muito, porque hoje a gente se bate de frente com uma geração que não quer saber de família, não quer saber de nada sério. É a geração da dopamina. Então a gente quer beijar, a gente quer ficar, sexo rápido e ir embora. Então, assim, eu, por exemplo, eu falo com todo orgulho, muitos jovens, e até uma dificuldade, que os jovens de hoje encontram jovens cristãos de falar que é virgem. Cara, para mim é uma virtude, é uma coisa que eu levo para mim como um exemplo. Com certeza. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, inclusive em debates, em discussões com colegas e com amigos, é coisa que, assim, o pessoal ficava chocado. Pô, 18 anos, cara. E o que você pensa? Eu falo que, assim, o meu sonho é construir uma família, poder ver eu sentado numa mesa com a minha família, jantando, almoçando, com a minha família reunida, pai, mãe, filho, meus pais também. Isso é um sonho.
Com certeza. Ainda mais na geração de hoje, que parece hoje- ser tão inviável, Parece cara. ser errado, né? É? Hoje a ideia que se tem que uma pessoa que você disse que quer se guardar para ter o seu casamento, hoje é errado. É a mesma coisa de uma pessoa que tem um casamento. O cara que não trai hoje é errado. A mulher que não trai hoje é errado. E deveria ser o contrário o pensamento, né? Deveria ser aquele que trai é o errado, aquele que tem esse tipo de atitude que é a pessoa errada. Mas hoje o mundo está totalmente invertido. A gente vê hoje as coisas de ponta cabeça, na verdade. Né? Isso foi implantado muito através do nosso sertanejo. A gente pode ver que quem é o humilhado, quem é o errado é sempre o corno, por assim dizer. É sempre aquele que toma a gaia. Então ele é sempre o cara que é zoado. Quando, na verdade, ele fez a parte dele. Correta, né? Então, o cara que é zoado hoje é o cara que é corno, é o cara que passou por isso. Quando, na verdade, ele foi o cara que foi fiel, que manteve os princípios. Então, a gente vê que o mundo, a geração de hoje está invertendo os papéis. A gente está colocando o vilão como super-herói e o herói como vilão, como errado, como se o casamento fosse se prender. Quando, na verdade, o casamento é você ter liberdade com uma pessoa, dentro de um espaço. Você se sente livre. É quando você encontra o seu lar. Quando você casa, você encontrou o seu lar. Você se desfaz dos pais e das mães do lar. Não se desfazer do pai e da mãe, mas você sai da casa dos seus pais para viver uma nova vida, a sua família. Então, é muito mais que liberdade. O conceito de liberdade do povo hoje é dopamina. A dopamina é o que move a chamada sociedade. libertinagem, na Isso, verdade, né? O isso. conceito de liberdade hoje é você fazer tudo o que você quer. E uma vez eu estava ouvindo uma palestra de um psicólogo, ele dizendo assim, se você arrancar todas as leis do mundo, o ser humano por si só ele se destrói. Porque é por isso que existe lei, é por isso que os caras colocam lei de trânsito, colocam regras, porque o ser humano ele é incontrolável. Nós temos a nossa ambição é incontrolável. Nós queremos cada vez mais. O cara que anda de carro, ele quer ter mais carro, ele quer andar mais rápido. O cara que ele se envolve com várias mulheres, ele quer mais e mais. E hoje, o que é propagado, que essa é a liberdade. Você tem que ser livre para você viver da forma que você quiser. E não que isso seja errado, cada um tem sua liberdade. Só que o que eu acho errado hoje é eles usarem isso como uma agenda política, usarem isso hoje de maneira que eles vão implantar na cabeça da criança, dizendo, olha, você é o que você quiser ser. Você faz o que você quiser fazer. Você usa o que você quiser usar. Sim, na verdade, não deveria ser essa a realidade. Deveria você ensinar a criança a ser o certo e errado, e quando ela mais tarde, ela vai se decidindo por si só. Não ser implantado na cabeça como é hoje, né? Desde cedo, desde a creche, a gente vê... Eu tive um exemplo recente nessa questão de ideologia de gênero. Claro, a gente tem que ter o respeito total. Eu falo que eu respeito totalmente Com certeza. isso, e é uma causa, sim, mas que você implantar essa mentalidade em crianças, por exemplo, eu tive um exemplo na minha igreja mesmo, de uma irmã nossa, que na creche da filha dela, acho que era prezinho ainda, e ela tinha acesso, o banheiro ia ser mudado. Então as meninas iam usar o banheiro de frente para os meninos. O mesmo banheiro. Então era um sanitário daqui e um sanitário de lá. O mesmo banheiro, para mostrar para eles que eles eram iguais. Quando, na verdade, isso de igualdade nunca existiu. Eu comecei a estudar direito essa semana. Eu ingressei na faculdade essa semana, oficialmente. E ontem, a minha professora disse uma coisa que me colocou para pensar. A verdade é que não existe igualdade. Existe isonomia. A isonomia é direitos iguais para os iguais e direitos desiguais para os desiguais. E o que é isso, por exemplo? A gente pode colocar como exemplo as cotas. As cotas são direitos desiguais para os que são desiguais. Os iguais são os padrões. Os desiguais são aqueles que precisam disso. Uhum. Então, a gente não é igual, a gente é desigual. Com certeza. Então, não adianta a gente querer implantar uma visão de igualdade dessa forma. Homem e mulher não é igual. Não existe de ser igual. Direitos iguais não existem. Vão existir direitos desiguais. E é para isso que a gente está aqui. Com certeza. Para conciliar essas informações todas. Então, e tratando a respeito dessa questão das cotas. Hoje pela manhã eu estava lendo alguns jornais, que eu gosto de ficar sempre lendo notícias, e eles estavam falando a respeito de um jovem que ele queria ter entrado por cota de negros, só que ele foi recusado pelo fato de ser branco. Só que a indagação dele era, eu cresci em uma favela, numa comunidade, na mesma realidade de todos que estavam ali, sejam eles negros, brancos, pardo, amarelo, japonês, o que for, qual seja a sua etnia, qual seja a sua cor, e ele não conseguiu entrar pelo fato de considerarem ele branco. E a indignação dele era essa, ele falou, eu estudei igual todo mundo, mas só o fato de eu não ser branco,
eu já não posso ingressar na faculdade. E aí, qual que é a sua opinião a respeito dessas questões de cota? Então, a gente está numa geração que a gente é aquilo que a gente acha que é. Então, A gente não é o que a gente nasceu. Você nasceu assim, mas, cara, se você quiser ser o que você quiser. o tal do tá na garrafa de coca é É. coca. Não Então, importa não o que tá lá adianta. dentro, né? Então a gente tá sendo implantado na nossa sociedade o pensamento de que, você nasceu isso aqui, mas você é qualquer coisa. Você é o que você quiser. Você é o que você quiser, dá o seu nome, troca o nome que sua mãe te deu, troca aquilo que foi dado pra você. E aí a gente acaba trocando a nossa própria identidade. E isso a gente pode ver até no âmbito cristão. Porque a gente coloca como identidade ser filho de Deus no âmbito cristão. É nossa identidade, governante. Porque foi isso para isso que a gente foi chamado. Então a gente acaba perdendo essa identidade e trocando ela por coisas banais. Então, essa coisa de ser o que quiser, cara, principalmente na questão de cotas. A gente teve um caso há uns anos atrás do menino que se pintava para ir para faculdade, para entrar como cota de negro na faculdade. Ele era branquíssimo, da minha cor, e aí ele se pintava e tirava as fotos que ele precisava Pra tirar dizer que era- para dizer que ele era negro. E nessa época ainda não tinha isso de você é o que você quiser, que foi implantado há pouco tempo. Então, Sim. deve ter uns 2 anos que isso Deve tá... ter mais ou menos uns 2 anos que está sendo Então, propagado mesmo. foi lá, ele se pintava, e isso na época deu um mau bafafá, porque foi um crime. Na teoria da falsidade ideológica. E hoje já não é mais, então... E peraí. hoje a gente acabou perdendo isso. Então qual que é o princípio de lei, né, que nós temos, né? Então a gente pode ser qualquer coisa, não faz o mínimo sentido. Porque assim, a gente, como ser natural, a gente nasceu, e é isso que a gente é. Eu nasci homem branco. Então, é isso que eu sou. Por mais que, em partes, eu entenda aqueles que fazem... Eu vim de família negra e nasci branco. Mesmo assim, o que é colocado na nossa cota, nas leis de cota, é o argumento de que os negros sofreram muito no passado e, para compensação disso, a gente vai dar um espaço. Se a gente for parar para pensar também nessa questão, a gente acaba vendo que está cometendo uma desigualdade, porque o que acontece? Você está separando, você está dividindo a sociedade. Então, você vai entrar na faculdade porque você é negro. E você vai entrar porque você se esforçou, mas você é branco. Você se esforçou e é negro, e é por isso que você vai entrar. Então, a gente acaba também tendo essa distinção, excluir. A exclusão disfarçada, omitida, porque a gente está excluindo ele, falando, você é negro, então você vai ter que colocar a sua cota. Então, a gente acaba excluindo. Então, a nossa sociedade tem que voltar. A gente fala que a gente está se encontrando, a sociedade está caminhando para frente. Na verdade, A gente está caminhando para trás. que a gente olha hoje, né? A gente está perdendo todos os princípios, não só princípios cristãos, mas princípios éticos e morais a gente está perdendo. A gente vê hoje que... Eu estava vendo, por exemplo, uma notícia, uma reportagem. Um homem finlandês que cansou de trabalhar, 34 anos. Ele cansou de trabalhar e falou que estava exaustivo. E ele decidiu virar uma cabra. O cara era designer, ele desenvolveu uma prótese que ele conseguia andar como se tivesse 4 patas, e ele andava pela cidade como se fosse uma cabra. E a gente vai vendo até que ponto a gente chega. Na Alemanha a gente teve um movimento em pró a ser o que você quiser, porque um homem falou que ele se identificava como cachorro. E a sociedade lá falou que não, que você não é um cachorro, cara, você é um humano. E aí gerou todo um movimento contra isso, falando, não, defende o dever dele, ele quer ser um cachorro. Por que ele não pode ser um cachorro? E a sociedade acaba se perdendo nisso, acreditando que a gente pode realmente ser o que a gente quiser. A gente pode ser um cachorro, se a gente quiser. E não faz o menor sentido. Tem certas coisas, né, que a liberdade já não deveria ser tanta assim. Isso. Nós temos liberdade, sim, de decidir, ainda mais quando se fala de sexualidade, de maneira de viver, da forma que você quiser. Sim, sim. Só que há coisas que, ao invés da gente progredir e evoluir, nós estamos regredindo. Nós vemos hoje uma sociedade que eu vi até um psicólogo mesmo explicando uma palestra, ele falou, nós estamos ficando emburrecidos. Porque é o que está acontecendo hoje. O camarada, ele acha que ele é e ele não precisa de estudar, não precisa de viver, não precisa de mais nada. E aí a dificuldade que a gente tem hoje é maus profissionais, porque você vai você vai no hospital, você tem mau profissional, você vai qualquer lugar que você for, você acha maus profissionais, porque ninguém mais quer estudar, todo mundo quer ser qualquer coisa. E aí a sociedade, ao invés de progredir, o país, ao invés de crescer e evoluir, nós começamos a regredir. E aí nós nos tornamos escravos dos outros que estão lá fora. Sim. E aí depois nós temos essa guerra interna, que é aqueles que querem evoluir de maneira, vamos dizer assim, estudando, melhorando a sua vida, melhorando a sua condição de vida, vivendo aquilo que acha correto, ele não pode ser mais. Você tem que ser o que todo mundo é.
E aí começa a ser uma guerra interna, não é verdade? Eles querem te... Hoje, a sociedade que tanto briga pela democracia te impede de expressar sua opinião. Então, assim, entra muito em contradição nesse ponto. A sociedade que se fala democrática. Então, por exemplo, eu coloquei muito um exemplo que foi muito discutido, debatido, até atacado na escola, porque eu tenho a opinião de que, referente ao movimento homossexual, LGBTQIA+, então, eu tinha a opinião de que, por ser cristão, o meu Deus fala que eu tenho que amar a todos. Então, ele fala que eu tenho que amar o meu irmão. Então, assim, eu falo que eu amo a todos. É a minha obrigação. É o meu dever como jovem cristão e como qualquer cristão amar a todos. Só que eu não tenho que concordar com aquilo que ele faz. Então, eu sou contra o movimento, mas sou a favor das pessoas. Eu sou a favor das pessoas serem felizes, das pessoas... Mas eu sou contra o movimento LGBT, a relação, porque vai contra os meus princípios. Então é isso que eu zelo e é isso que eu defendo, entendeu? Porque é um princípio implantado, é um princípio bíblico, é um princípio... Estava dando certo até milhões de anos, e a gente está querendo quebrar as regras, quebrar as leis que... E é uma coisa assim que igual as pessoas falam, que não lhe torna homofóbico e nem preconceituoso. Porque da mesma forma que você acredita que eles têm liberdade... Eu também acredito que qualquer pessoa tem a liberdade de fazer o que quer. Da mesma maneira que nós acreditamos que as pessoas têm liberdade para isso, para viver da maneira que quer, para ser o que querem, nós também entendemos que nós podemos ter a nossa opinião. Da mesma forma os outros. Aqueles que não concordam com alguém que tem a religião cristã, ou que tem a religião afro, ou que tem a religião... Seja qual for a sua opinião, ou até mesmo o ateísmo, o fato de eu não concordar com a opinião dele não quer dizer que eu tenho preconceito com a pessoa. Não. As pessoas hoje confundem muito, querem achar que tudo é uma expressão de preconceito, e não é. Pode ter alguém do meu lado que não gosta da religião que eu tenha, que não gosta da maneira que eu viva, e nem por isso ela é preconceituosa comigo. Sim, e isso a gente tem exemplo, principalmente, eu acredito que, por exemplo, na minha roda de amigos, eu tenho amigos de outras religiões, e é normal, a gente conversa sobre isso abertamente, sobre religião, e eu realmente tenho interesse em porque saber como muito funciona. Interessante, né? Sim, porque isso é a base de fé. Eu acredito que a religião funciona à base de fé. Se os nossos milagres acontecem, é porque a gente crê. A religião de candomblé, de umbanda, para eles também funciona aquilo que eles acreditam. Sim. Porque é a fé deles, e realmente a fé move isso, a fé faz com que isso funcione. Então, eu tenho curiosidade de entender como funciona, entender como acontece, como tudo funciona, até para conhecimento. Porque a gente tem uma mania, até os cristãos, de julgar. A gente coloca a nossa religião na frente, como um véu, e o restante todo é errado. Realmente, o restante não vai de acordo com que a gente concorda. Com aquilo que você acredita. Isso, com aquilo que a gente segue. Com aquilo que são os mandamentos, as leis que a gente segue. Então, assim, a gente pode não concordar, mas o nosso dever como ser humano e como cristão é respeitar e amar o próximo. A gente vê movimentos cristãos para atacar, para destruir, para agredir pessoas por serem de outra religião. E a gente vai contra tudo aquilo que Cristo pregou. Sim. A gente vai contra aquilo que Cristo trouxe. Ele trouxe amor, ele trouxe paz. Então a gente está indo contra aquilo que o Mestre chamou para fazer. Então o nosso erro também como cristão é querer implantar à força essa ideia. Cristo implantou de uma forma natural, ele vinha e ele resplandecia. Isso, ele resplandecia essa graça, essa alegria. Isso que atraíam as pessoas a Cristo. Uhum. Porque ele tinha uma luz, ele tinha um Espírito Santo. Isso que a gente, jovem, acaba não muitas vezes entendendo. E eu também não entendia de religião, nem de nada do tipo. Até, por exemplo, ano passado. Eu digo que ano passado foi a virada de chave para mim. Que eu tive uma imersão no mundo espiritual, social, em todos os meios, para que eu conseguisse me desenvolver. Então, eu tive que me desligar de tudo que eu sabia, e é isso que destrói a nossa sociedade. Não estar disposto a desfazer da sua ideia, a falar que está errado, a dar o braço a torcer. Sim. O orgulho é o que está destruindo a nossa sociedade aos poucos. E quando eu me esvaziei, eu entrei num projeto chamado Grupo de Elite. Eu, meu líder Aleph e mais alguns jovens entramos nesse grupo, nessa mentoria, e nós nos colocamos à disposição e falamos, isso aqui vai começar agora, a gente não sabe de nada. Todo mundo está na estaca zero, a gente vai começar a adquirir conhecimento daqui. E aí a gente evoluiu
A gente começou. Eu era uma pessoa que não me comunicava, que não conseguia falar, que não conseguia trazer nada. Hoje, eu prego, eu canto, eu levo a palavra, eu tenho essa vontade. Então é uma coisa que, além da transformação espiritual, porque eu sei que teve muito disso, é também coisa de se esvaziar. E se esvair do orgulho. Falar, meu, eu não sei de nada. E a gente tem que estar com o copo sempre vazio. A gente chega aqui sempre com o copo vazio, disposto a aprender, a adquirir conhecimento. A gente tem que se esvaziar do orgulho para que se adquira conhecimento. Na Bíblia fala que a humildade antecede a honra. E o orgulho precede a queda. Então, essa é uma palavra que traz para os dias de hoje, não só para quem é cristão, porque o pessoal também chama de outras leis, outras coisas que tem na Bíblia, a gente costuma colocar outras leis. Por exemplo, a lei da semeadura. O pessoal que fala chama de lei de retorno, tudo que vai e volta. Então, a Bíblia hoje é tão representada no nosso cotidiano quando era 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, há milhões de anos atrás. E o que, pelo menos eu como um cristão e alguém que gosta de estudar, eu entendo que a Bíblia ela não é um livro religioso. Ela não tem uma religião própria. A Bíblia ela é um livro de âmbito aberto. Que Deus ali ele se manifesta de todas as formas. Porque se nós olharmos todas as religiões, ainda que os cristãos tenham o seu conceito de certo ou errado, mas vamos tirar essa parte de conceito pessoal, a Bíblia ela se torna uma raiz para todas e qualquer religião. Sim. E não só religioso, também para questões de vida social. Porque nós vemos hoje que a nossa Constituição, a base da Constituição é não roubar, não matar, isso é bíblico. É tirado de uma forma bíblica. Então, hoje, quando as pessoas, eu vejo principalmente essa guerra contra a Bíblia, que eu acho que seria uma questão errada, porque as pessoas estão olhando a Bíblia como um livro religioso, achando que a Bíblia pertence aos cristãos, aos evangélicos, aos protestantes, e na verdade não. A Bíblia é um livro de âmbito social, religioso e aberto a todos. Nós temos regras e preceitos ali, igual você disse, a lei da semeadura. Às vezes nós vamos ver pessoas que nem conhecem sequer a Bíblia, mas o camarada ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe como plantar e ele vai colher, ele vai ter a lei da semeadura, que às vezes algumas pessoas chamam de cosmo e de outras formas, de cada um chama da sua maneira, sim, mas a Bíblia ela acaba se sendo a raiz de todas as religiões. E hoje eu acho, na minha opinião, o camarada que ele luta contra isso, ele está lutando contra a própria religião. Ele está lutando de alguma forma contra a própria religião. Contra a sociedade inteira. Porque a gente olha assim um exemplo, a respeito de religiões de matriz africana. Há aquele certo preconceito com o cristianismo. Quando você vai estudar a essência do cristianismo na teologia, nós vemos que Jesus ele nasceu em uma região próxima aos africanos ali, é de uma descendência, provavelmente algumas culturas dizem que ele poderia ser negro, ou pelo menos pardo. Então, assim, o Egito, que nasceu ali também, toda a questão de Moisés, é na África. Então, quando as pessoas lutam contra esse princípio, igual eu disse, a Bíblia não é um livro religioso. Mas quando alguém luta contra isso, está lutando contra a raiz de todas as religiões, cara. Sim, e é a base de tudo. Até no direito, a gente estava estudando. Essa semana foi a semana de introdução. Ok, tivemos a primeira pergunta aqui. Se um cristão deve se envolver em política? Bom, eu acho que sim. Por mais que falem que religião e política não se envolvem, a política vem de governança, vem de governar. E é para isso que os cristãos foram chamados. Em Gênesis, em dizer que nós somos chamados para governar sobre todas as coisas. Então, assim, o que a gente se perdeu é que a nossa política tem uma mentalidade de roubo, de furto. É o que a gente vê como política. Quando, na real, o movimento política é sobre agir a favor do povo. É um movimento do povo, para o povo, para que hajam em comunhão. A definição de política, segundo o direito, é fazer com que o povo haja em comunhão. Em comunhão como? Que haja uma neutralidade. Todo mundo vive bem, todo mundo vive tranquilo. E é isso que a política vem trazer. Esse é o termo agora, política. Quando entra um exemplo, entra um camarada que ele é pastor e ele defende uma doutrina ali sua. Você acha que ele deve levar essa doutrina para dentro da política? Como, tipo assim, nós tínhamos um exemplo nas eleições passadas, antes dessa atual, que veio o Cabo Daciolo, Bolsonaro, aquele padre e tal, veio todas aquelas questões. O Cabo Daciolo, por exemplo, ele era um cara que ele tinha os seus princípios como cristão e ele defendia algumas coisas, tipo, quando eu for presidente, eu vou destruir todas as estátuas. Quando eu for presidente, eu vou... Você acha que um cristão ele deve entrar com essa visão de política ou ele tem que trabalhar de outra forma? Qual que seria a sua opinião? Eu acho que essa visão de querer acabar com tudo
e exigir o poder político como uma ditadura mesmo, é errado. Porque, assim, é te dado um poder, é te confiado algo para que você governe para todos. E quando você falar de governar para todos, é todos, não é só para os cristãos. E pensando também no movimento cristão, vamos pensar que a ideia dele fosse: eu vou destruir todas as estátuas porque aí todo mundo vai ter que ser cristão, ou só vai restar o cristianismo. Claro que não. Seria uma ditadura, né? Isso. E mesmo que cristã seria uma ditadura. E o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai falar, eu vou destruir tudo. E é o pessoal que é de outra religião e já tem determinado preconceito, vai falar: ai, eu falei que era um saco, eu falei que eles são todos assim, eu falei que cristão é assim mesmo. É na marra, é no soco. Aí os cristãos que defendem a paz. E é isso que ele ia acabar fazendo. Porque ele ia estar agindo com agressividade numa área que a gente tem que agir com paz. Se você quer convencer, eu falo que a gente não convence ninguém. De falar, olha, eu vou mudar essa pessoa. E talvez esse fosse o pensamento do Cabo da Ciolo. Falar, eu vou destruir tudo. E aí eu vou mudar e vai todo mundo virar cristão. Não é assim. Ele mesmo determinou e falou, dia 1º, quando eu entrar, vou decretar um feriado, todos vão ter que jejuar, um jejum nacional. A gente olha na história bíblica mesmo, a gente vê Daniel, José, que eram governantes. E eram governantes de uma sociedade totalmente de religião oposta. Então, assim, igual você disse, eles governavam para um todo. Quando nós vemos hoje uma pessoa que quer entrar no meio da política, defendendo os seus princípios religiosos, sim, mas doutrinários, aí eu acho que seria errado. Sim, eu acho que ele acaba se perdendo. Defender princípios é uma coisa. O cara ser a favor de família, ser a favor disso, daquilo e disso outro, é tranquilo. Mas a partir do momento que você quer impor a sua religião pelo um poder que você recebeu pelo povo, você está errado. É como se Jesus recebesse o poder e falasse, agora eu vou fazer todo mundo virar cristão, eu vou acabar com quem não é cristão. E não foi para isso, Jesus veio para salvar, Jesus veio para ser o caminho, e a Bíblia inteira vem dizer que nós temos que ser reflexo dele. Então a gente tem que vir para ser também o caminho das pessoas para a igreja, para ser o caminho que leva até Jesus. Então a gente acaba se perdendo nisso de querer impor, de falar, sua religião é errada. Sua religião vai contra o que eu defendo, vai contra o que eu defendo. Mas ela não é errada. A gente não pode classificar o como certo ou errado dessa forma. Por mais que a gente não acredite e também seja contra nossos princípios. Para nós, talvez, a gente veja como errado. Mas o cara está fazendo algo que para ele tem dado certo. Algo que para ele tem sido algo bom. E uma das coisas também que tem sido impostas, até foi um tema muito abordado, por exemplo, pelo ex-presidente Bolsonaro, que era a homofobia na presidência. Ele realmente teve muitos discursos homofóbicos e muitos cristãos tratam isso também de uma forma errada. E acaba acontecendo o quê? A homofobia, o relacionamento homossexual, nada mais é que o desejo da carne. Realmente, essas pessoas têm o desejo de se relacionar com outras pessoas do mesmo sexo. E o que acontece? Ser cristão é renunciar à carne. E a gente acha que vai ser os cristãos, principalmente os mais antigos nesse caso, e até os atuais, que é uma mentalidade cristã que está já sendo massificada na nossa mente, que é, não, isso aí tem cura, isso aí tem que ser curado, isso aí... E não é uma doença, é um desejo carnal. E a gente tem que tratar da forma que... Quem convence não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo. Então, assim, a gente tem testemunhos, acredito que até em nosso meio pode ser conhecido nosso, que hoje pessoas que são pastores que que participavam do movimento LGBT, mas que hoje são pastores e falam, eu renunciei à minha carne, porque era um desejo meu, mas eu renunciei à carne para viver um propósito. Então é isso que tem que ser ensinado, que, é um desejo realmente carnal, mas que a gente tem que ensinar que é um desejo carnal que tem que ser renunciado. Tudo que a gente tem que renunciar do nosso eu para conseguir viver aquilo que ele tem para entregar para nós. Entendi. Então, e assim, agora, fugindo mais dessa questão religiosa e tratando mais agora de um âmbito político. Normalmente uma pessoa cristã, ela já tem com um âmbito político e visão política uma questão de direita e esquerda, sim. Ela já tem formada. Hoje, você olhando tudo que vem acontecido na área da nossa política, ao pessoal que está acompanhando aí na live, pode deixar as perguntas que a gente vai estar aqui questionando, respondendo.
Então, hoje a gente olhando tudo que vem acontecido no âmbito político, no âmbito social, qual que é a sua visão hoje? Tirando a parte religiosa, tirando a sua forma doutrinária de ver, mas você olhando hoje o que tem acontecido na política, com todas essas leis que vêm sendo implantadas, com o governo antigo, com o atual, qual que é a sua visão hoje do que vem acontecendo na política? No geral, na política, não olhando de forma religiosa, como você falou, eu vejo que também a gente tem se perdido. Os políticos, naquela sede de serem reeleitos, eles tendem a entregar muito daquilo que parece bom, mas que na real a gente sabe que vai dar ruim. Então ele vai falar, olha, eu vou fazer isso aqui, porque o povo vai achar legal agora, e aí vai me manter mais 4 anos aqui. Vai ser incrível. Mas a gente tem se perdido. A política tem se perdido. A gente tem perdido... Ele tem perdido as rédeas da sociedade. Então, a gente tem entregue para a sociedade algo que é a mais do que a gente realmente deveria. Então, por exemplo, nas leis que a gente tem colocado, a sociedade pediu para trocar de nome, isso e aquilo. É um direito da sociedade, mas a gente tem entregado tudo. O governo tem entregado tudo de uma forma que é desnecessária. Então, o governo está perdendo o poder e está usando de forma errada. O nosso governo sempre foi um governo corrupto. E isso está enraizado no nosso país. Então, não é algo que dá para diretamente combater, porque é algo que está implantado lá dentro. Mas tem coisas que acontecem que têm deixado de ser democrático. E é algo que a gente tanto luta, a democracia, que é tanto pregada a democracia, tem deixado de acontecer. Então, a gente vê que está ficando desequilibrado. Então, a gente apoia mais isso, mais esse movimento, porque é o que vai dar a causa para nós. A gente apoia mais o movimento, por exemplo, LGBT, porque é o que dá mais visibilidade, é o que dá lacração para hoje. E hoje o governo também quer lacrar. Então, é o que dá visibilidade, é o que vai dar debate e acaba gerando também contenda dentro da sociedade. E assim, aí você olhando na visão. Eu, particularmente, agora eu vou olhar sem a minha visão cristã, deixa isso tudo de lado. Eu acredito que também há isso das duas partes. Porque quando nós tivemos um governo anterior, era defendido somente um lado, sim, com toda a expressão, os cristãos e aquilo que eles acreditavam, e colocado como escrachado o outro lado. E aí nós tivemos a troca de político, nós tivemos a troca de governos. Entrou agora o governo de esquerda, que ele exclui um lado, também os cristãos, aqueles que querem preservar a família, querem viver a família tradicional, e começa agora a defender só o outro lado. Então, assim, você olhando hoje, você não acha que há vamos dizer assim, um extremismo de todas as áreas, das duas áreas, ou é uma opinião errada minha? Não, esse ponto de vista é realmente correto também, ao meu ver, porque a gente vê que ambos estavam implantando a sociedade só dessa forma. Não existe um meio termo. Ou é do meu jeito, então a gente pode falar que ambas, por mais que veladas, podem ser consideradas ditadura. Porque, vai ser desse jeito aqui, cara, ninguém vai poder contradizer. E agora vai ser desse jeito aqui e ninguém pode contradizer. Então, a gente vai ter movimento cristão e isso e aquilo, e a favor da família, e nada de farra, isso e aquilo. E é só isso. E hoje a gente vê o contrário, algo que se ela totalmente pelo contrário. Então, olhando por uma visão neutra, a gente pode falar que a gente nunca teve um governo que fosse realmente equilibrado. É sempre extremo. Ou é totalmente direita ou é totalmente esquerda. Nessa questão do que defender. E aí hoje você olhando, você acha que temos alguém que seria representante de um meio ou não? Você não acredita que teria alguém? Eu acredito que, por ser um ser humano, o ser humano não tem capacidade de poder fazer isso. Eu vejo que, a princípio, ele pode conseguir implantar a sociedade justa, por assim dizer. Mas ele se perde com o tempo, porque é algo do ser humano. Ele fala, eu tenho poder para isso, então vai ser como eu quero, da forma como eu vejo. E é uma visão de mundo dele. Então, eu acredito que em nenhum governo no mundo vai haver a justiça. Não vai haver o equilíbrio perfeito entre as partes, porque é impossível por conta disso, da ética e da moral do próprio candidato, que ele coloca na mesa. Ele fala, é esse aqui que eu defendo. Eu acredito nisso, eu defendo isso e eu vou ver isso e acabou. É isso aí. É eu que estou no governo, então é eu que mando. Então é isso que eles vão defender qualquer governante que entra lá. Se entrasse o padre lá, cara, ele ia defender católico, ele ia defender religião, ele ia defender a direita, ele ia defender tudo isso. Então, se entrasse qualquer outra pessoa, ele ia defender aquilo que é legal para ele,
que é legal para ele. Então, fica complicado defender realmente a justiça. Então, eu acredito que, do âmbito cristão, claro, a gente defende a direita, porque é aquilo que a gente zela, são princípios que a gente zela. E alguns, claro, a gente pode até não concordar. Mas o que, por exemplo, alguns cristãos defendiam do Bolsonaro era o quê? O cara zela pela família, ele zela pelo cristianismo e ele zela pela defesa. Então, era isso que o povo defendia. Era pátria, religião e família. Então, era isso que os cristãos defendiam ele. Até porque, realmente, ele teve momentos muito baixos, de baixo calão, realmente, de se colocar para baixo. Aí eu vou entrar agora como neutro. E como alguém que tinha opinião. Quando ele aparece como candidato à presidência, eu confesso que eu fiquei bem empolgado por ver essas questões de princípios, mas no final, tipo, vamos dizer assim, no início da candidatura já, de quando ele iria tomar posse ao meio do governo, eu particularmente já não me achava mais representado. Isso, lógico, é uma opinião minha. Eu hoje, olhando para o atual cenário que nós temos hoje de governo, não me sinto representado por Bolsonaro como um cristão, não vejo ele um cristão que possa me representar, e também não vejo em Lula uma pessoa que possa me representar. Mas é isso que eu estou dizendo, é uma opinião própria, uma opinião minha e própria. Tanto que quando se trata de política, eu faço alguns vídeos, né? Gero algum tipo de conteúdo, eu não expresso minha opinião política. Por quê? Eu não me sinto representado por Bolsonaro e também não me sinto representado por Lula. Não consigo olhar nos dois uma representatividade para mim, ainda que um dos lados defenda princípios que eu acredite. Mas eu me sentir representado por ele, eu não me sinto. Sim, sim. Então, hoje, você se sente representado, vamos dizer assim, ainda por tudo que aconteceu hoje, você se sente ainda representado no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou se sente representado hoje pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Qual que é a sua opinião? Olha, eu acho que se sentir representado é realmente um termo muito forte, não tem como, com nenhum dos dois. Porque, assim, Bolsonaro era um cara que defendia o casamento, mas o cara vinha de vários 4 casamentos, entendeu? Então, assim, ele defendia o cristianismo, ele defendia o amor, mas tinha discursos que eram realmente de assustar. Então, assim, eu me senti representado pelas ideias que eram defendidas. Sim. E acredito que isso que os cristãos deveriam realmente defender. Justamente. As ideias, os princípios que ele implantava. A gente se perdeu e começou a dividir, a idolatrar. Realmente, a gente se perdeu no cristianismo. Porque a gente começou a idolatrar um cara. A idolatrar o Jair Bolsonaro, o nosso presidente. E o que, na verdade, deveria ser representado é os princípios. Sim. Seja Bolsonaro ou seja qualquer outro que entre lá. Mas ele defende os princípios que eu entendo. Então, essa é a minha opinião de direita, de política de direita. É o que eu sempre acreditei. Até porque essa divisão de direita e esquerda vem agora sendo falada. Mas desde quando eu me converti, que eu já vinha com essa ideia, porque eu gostava muito de estudar a respeito dos pregadores americanos, John Calvino... Vinha a história do próprio Martin Lutero e Martin Luther King, que também foi um político cristão de direita. Então, essa questão da divisão de política de direita e de esquerda era muito já falada lá fora. Só que ela vem começando a ser falada aqui um pouco antes de Jair Bolsonaro aparecer no cenário político, antes das eleições de presidencialismo. Então, hoje, nós entendemos que nós temos uma visão de direita e uma visão de esquerda. Mas qual que, na minha opinião, deveria ser a opinião de todos os cristãos, ou pelo menos aquele que acredita na questão de política de direita? Não é o Bolsonaro, cara, que é o salvador. Não é aquele cara, porque o que aconteceu foi, só ele representava a direita. Era o que ele falava, era a direita. Era o que ele falava, eram os princípios. Eu acho que aí os cristãos, e não só os cristãos, mas aqueles que acreditam nele como candidato, que acreditavam nele, ou que acreditam ainda hoje como político, erram aí, de pensar que ele é o salvador. E não, cara, ele não é o salvador. Os princípios de direita é o que eu acredito, o camarada que tem os seus princípios de esquerda é o que ele acredita, e a gente não pode ter só uma única figura, porque isso se torna quase uma ditadura. Sim, a gente acaba privando... E uma idolatria, como você disse. A gente acaba privando o restante do povo no que eles acreditam. Então, assim, eu acho que realmente se tornou uma ditadura e o povo cristão acabou se perdendo também. Aqui acabou se perdendo, assim, em falar, olha só, a gente tem realmente o cara... Só ele pode salvar a nação. Chegou o salvador da nação que vai... Brincava até pelo fato dele ter o nome de Messias. Acharam até um versículo bíblico, cara, para basear que ele era o Messias. Sim, sim. E o povo acabou se perdendo nisso. Então, em acreditar que só ele é a salvação. Não é o Jair que é a salvação. Ele defendia princípios que pra gente fazem sentido. Tem uma pergunta aqui, Nosso pastor Huerto Leal, ele perguntou:
O presidente tem que ser cristão? Ou votamos para pôr um pastor ou um presidente? Tipo assim, na sua opinião, o presidente tem que ser um cristão, porque nós temos que votar para ter um pastor na presidência ou um presidente? Na sua opinião, qual que seria? Essa é a ideia também que o povo acaba colocando, né? Então eu acho que a gente tem que ter um presidente, não um pastor. Porque acontece? O intuito do pastor é realmente guiar as ovelhas. Então, se a gente coloca um presidente, claro, o papel do presidente na teoria seria ser um pastor, não como biblicamente falando, mas ele teria que guiar as ovelhas que são o povo, o seu que é o povo. E o povo todo. Então, não um pastor realmente na presidência, mas alguém que agisse como pastor, que guiasse o povo para um caminho, que mostrasse realmente um caminho legal para todos, que fosse bom para todos. E é realmente difícil encontrar esse meio termo, porque sempre vai ter o pessoal que se opõe. Então, para cada solução que se acha, o povo vai achar 3 problemas. E sempre vai ser assim. Sempre. O ser humano é assim, o ser humano tem a virtude de ser ingrato. A virtude não, o problema de ser ingrato. Então, cara, o cara colocou tal benefício pra gente. Pô, mas podia ser melhor, mas eu não tenho acesso a não sei o quê. Então, a gente acaba se perdendo. E eu acredito que a gente tem que ter um presidente. Alguém que tenha pulso firme para governar, independente do que o povo vai agir contra ele depois. Se ele sabe que aquilo vai fazer bem, que vai agregar à sociedade, ele tem que ter culhão para implantar. Pô, eu vou implantar, por exemplo, o meio de ensino. Vai ser isso, eu vou implantar um meio de ensino que a gente vai ensinar educação financeira na escola para os alunos. Vai ser isso, independente do que vão falar. Vai gerar algo que vai agregar futuramente. E isso também tem sido o que tem prejudicado a nossa governança. Ninguém pensa no futuro. Nenhum presidente quer deixar algo para que fique para o próximo. Por exemplo, um mérito para o próximo. Eu vou criar esse projeto aqui. 4 anos. Isso. Tem que durar nos 4 anos. Porque não vou deixar para o próximo. Não vou deixar o mérito para o próximo. Porque aí dá certo e o mérito vai ficar para ele. Então eu vou criar projetos e leis que sejam rápidas. Que é para o povo micro-ondas. É o miojo, né? É o povo miojo. A gente quer para agora. Então a gente tem que ter realmente um presidente que tenha culhão, que tenha pulso firme e fale, olha, eu vou implantar. É o que eu vejo muito de projeto, principalmente de educação. Eles querem criar uma bolsa para você estudar. Em vez de criar uma bolsa para você estudar, deveria te dar a oportunidade de cursos, de entrar na faculdade e tantas outras coisas. Aí os camaradas eles querem te dar dinheiro para você fazer tal coisa, mas não era mais fácil gerar um emprego para a gente poder trabalhar e gerar riqueza para o país. O que eu acho que, na verdade, a política erra muito, falando no âmbito nacional, é isso. Entra-se um governo, não importa se foi de direita ou de esquerda, porque nós tivemos a mesma realidade com o político de direita, Sim. E os camaradas só querem dar um dinheiro pro cara, pro pessoal depois garantir o voto, pô. Ao invés de você fazer isso, você deveria gerar oportunidade de estudo para a pessoa estudar, dar uma base de estudo boa para poder as crianças aprenderem. Porque você pega hoje, cara, não tem mais um moleque que reprova, pô. Criança não nenhuma tem medo de reprovar. Não tem essa opção. Eu tenho A não ser que você falte muito. A gente só reprova hoje por falta e só. E porque só? assim, eu acabei de sair do ensino médio. E nem foi do ensino médio a experiência que eu tive. Eu fui recentemente buscar um documento na escola e a mãe do menino chegou e falou assim, poxa, eu procurei o nome do meu filho no 2º ano e não achei. E aí ela falou, tá, mas quantos anos seu filho tem? Ela falou, tantos anos. Tá, mas isso é a idade de 3º, né? Não, sim, a mãe dele falando, sim, é a idade de 3º, mas ano passado o caderno dele voltou limpo. O mesmo caderno que eu comprei no começo do ano voltou limpo e ele quase não veio para a escola. Aí a moça da secretaria me vira e fala, não, mas a gente não pode mais reprovar. Então é algo que tem vindo já para implantar na sociedade uma sociedade que não tem opinião. A gente pode ver que hoje a nossa sociedade, principalmente como eu estava no ensino médio, a nossa sociedade não tem opinião. É aquilo, eu defendo só isso. Eu defendo, por exemplo, eu vi que nessa eleição que nós tivemos agora, era um pessoal completamente sem embasamento para argumentação. Então, e que falava que defendia a democracia, que entendia do que estava falando. Então, durante a sala, a gente teve algumas discussões. Eu evitava me envolver porque eu fazia parte da minoria que defendia algo. Então, durante as eleições a última eleição, entre direita e esquerda e tudo isso... Que estava muito polarizado, ao ponto que estavam se matando e brigando, perdendo a amizade. E aí, o pessoal da escola mesmo acabou se perdendo. Eles defendiam o quê?
sem embasamento nenhum. Eles chamavam de genocida, eles chamavam de problemático, e de tudo isso. Algumas coisas realmente aconteciam, mas uma parte era sem embasamento, e outra colocavam como salvador. Lula vai chegar para salvar a gente. O governo de esquerda vai chegar para salvar a gente, porque agora a gente vai ter liberdade de expressão, a gente vai poder falar o que a gente quiser, a gente vai poder ser quem a gente quiser e tudo isso. E era esse o argumento. E aí a gente vai poder comer o que a gente quiser e ter acesso ao que a gente quiser. Mas não foi o que foi implantado. Foi o que foi falado. Até porque eu acho assim, ó, quando não tem como negar que os primeiros anos que o governo de esquerda teve, o nosso governo, o presidente Lula, era um tempo melhor. Mas aí é o que eu sempre comento com alguns colegas quando eu falo de política. Quando eu me casei e eu tinha só uma filha, no caso Vitória, era muito mais fácil dar uma vida boa para ela, porque eu só tinha uma única filha. Agora, quando vê Emanuel, aí a coisa ficou mais difícil. Então, quando você vê o primeiro período de governo do PT, eles entraram num país que era muito menor, cara. Então, você dar terreno era mais fácil. O camarada trabalhava 5, 6 anos e comprava um terreno. Porque tinha espaço para isso. Então, era mais fácil você fazer as coisas, você implantar tudo. Falava você assim, sobrava emprego. Era lógico, você implantava uma fábrica para 200 funcionários numa cidade que só tinha 100 pessoas morando. Então, sobrava-se emprego. Agora, eu quero ver fazer isso hoje. Seja de direita ou seja de esquerda. A maior dificuldade que nós temos hoje é com o aumento da população que nós temos, que... Eu não digo que tem que ter um controle de natalidade, mas deveria ter pelo menos uma educação financeira e uma educação familiar, para entender que nós vemos uma sociedade diferente. Hoje não dá mais para um camarada ter 30 filhos, 10 filhos, porque hoje a realidade é outra, totalmente diferente. Ao invés dos caras só da bolsa, liberar dinheiro. Porque isso só quebra, porque é um dinheiro que vem, mas não gera riqueza. Porque o camarada que ele pega o dinheiro... Ele vai gastar com qualquer coisa e não vai circular o dinheiro. Pode até circular dentro da comunidade ali, onde se é implantada essa distribuição de renda. Mas ele não consegue trazer riqueza para o país. E aí se torna uma má distribuição. E também temos um outro lado, que foi como hoje, seu próprio pai mesmo antes estava comentando comigo, a gente falando. Arrecada-se muito imposto. Gasta-se muito com o Congresso, que é gigantesco, que não sei o porquê de tantas pessoas. Você vai aqui em Ferraz, que é uma cidade pequena, e às vezes tem político que pode ter 30 assessores. Você fala, cara, para quê? 30 assessores. Você pega, então, aí você vê, que é uma das coisas que eu também tenho dificuldade de entender. Como é que pode alguém que não tem estudo, que não tem preparo, se tornar um presidente? Ou se tornar um deputado, se tornar alguém político? Meu, o cara, para entrar numa empresa, para fazer entrevista, no caso eu, que só tenho até uma escolaridade X, eu não consigo ser gerente de uma empresa, mas eu consigo ser presidente de um país. Sim. Isso é muito doido, A cara. gente se perdeu nisso também, porque a gente vê as duas eleições. Se a gente for parar para analisar essa questão de educação dos nossos governantes... Ô, pastor Ricardo, nós vamos estar te esperando sim, hein? É um pastor amigo meu lá da Bahia, disse que essa semana vai estar aqui em São Paulo. Aí sim. Nós vamos chamar ele aqui também para um bate-papo aqui legal. Então, e voltando, nessa questão da educação dos nossos governantes, a gente pode parar nas duas vezes que, por exemplo, o PT foi eleito, na questão do Lula. A primeira vez, o que acontece? Era um presidente analfabeto, que não tinha a educação completa, e eu vejo que ser presidente, a gente acaba levando como brincadeira, parece que é uma brincadeira. A gente acaba levando como algo banal. A gente vai lá, vota, que nem o Big Brother, e volta lá e elimina um e o Faz outro ganha. funkinho, musiquinha. E é isso aí, ele sobe... E de ambos os lados, cara. É. E aí a gente vai, e aí famosos se juntam para defender um lado, e outro defende o outro. E às vezes acaba virando realmente uma brincadeira, um reality show. E foi o que aconteceu na última eleição. E na primeira vez a gente elege um presidente que não tinha educação e era praticamente analfabeto. E da segunda vez a gente elege um presidente que tinha acabado de sair, literalmente, 90 dias do presídio. O cara sobe do presídio para eleição, para presidente da República em 90 dias. Então a gente para analisar o contexto que a nossa sociedade colocou, a gente lá fora é um país que é visto com maus olhos. Porque a gente olha para a nossa governança, do jeito que acontece, da forma que acontece, e a gente acaba se perdendo. A gente vai e coloca um presidente que não tem ciência das coisas que falam para falar sobre uma guerra, para defender um país que está atacando o outro. E a gente acaba também ferrando a nossa imagem lá fora. A gente já não é visto como... o que eles têm de visão da gente. Por bunda, isso, carnaval e futebol. Isso, hoje não mais por futebol. O carnaval ainda está em auge ainda e bunda. O nosso artista mais famoso é a Anitta. É o que representa. Então, assim, o que representa a gente lá fora
É isso, é a banalidade, é tudo isso, a imoralidade sexual e tudo isso. É como a gente é visto lá fora. A gente não tem uma imagem de respeito. Às vezes até por isso que muitos países não atacam o Brasil. Eu falo, meu... Bater em cachorro morto. Não tem muito porquê. Então, esse é um ponto que a gente tem perdido na nossa sociedade. A gente quer implantar tudo é brincadeira, tudo é um reality show. Tudo é banal. A gente quer... é só uma eleição. É o futuro do nosso país, cara. É o futuro da nossa nação. É o nosso futuro, é o que a gente vai comer daqui 90 dias. É inflação, é tudo isso. E é uma coisa que eu particularmente, eu sempre olhava assim. É por isso que hoje eu falo, eu não me sinto representado por nenhum candidato. Porque eu não olho política só pelo hoje. Cara, eu tenho que olhar que eu tenho 2 filhos, velho. Qual que é o país que eles vão ter no futuramente? Tipo, qual que é a realidade que eles vão ter futuramente? Esses dias eu fiz um conteúdo no TikTok mesmo. No carnaval, antes era entregue camisinha, preservativo, falava-se a respeito de drogas e sexo que não era para ter. Fizeram uma matéria numa cidade onde estava tendo carnaval que eles estavam ensinando posições para a mulher ter relação sexual no meio do bloco e ninguém perceber. Tipo, era 5 formas de dar uma rapidinha no bloco. O que? E num jornal, cara. Num jornal saiu folhas isso. Que são... Um jornal conhecido, Metrópole. Num jornal saiu a matéria. Aí você fala, meu, o que tá virando a sociedade, cara? A gente tem se perdido nesse contexto e é muito de educação também. E não é uma questão de você ser cristão, político, o que for. Pô, pelo amor de Deus, cara. É ética e moral, cara. Você entendeu? O que tá virando a sociedade? Por mais que você tenha liberdade pra fazer tudo aquilo que você quer, pô, você não tem algumas coisas não convém. Você entendeu? Porque eu entendo assim, onde tá passando um exemplo, um bloco de carnaval, vai estar ao redor casas, vão ter crianças olhando aquilo, vão ter pessoas olhando a festa. Tem que se admitir que é uma festa enorme, tem coisas muito bonitas que acontecem, aquelas questões de carro alegórico. É incrível o que eles conseguem fazer, é incrível o que eles fazem. A maneira que eles fazem, muito bem organizada, as músicas, as pessoas dançando iguais. Aí você tira carnaval de rua, que é uma questão histórica, representa o país. Eu acredito, beleza, nessa parte. Mas é quando você trata-se de moralidade sexual no âmbito que tá todo mundo olhando, cara, peraí, nós estamos perdendo. Nós estamos pra onde, então, né? Sim, e a gente acaba se perdendo. Durante... Essas eram as notícias que repercutiam. Essas eram as notícias que os jornais estavam publicando. Mas poucos eram os jornais que estavam publicando. Que durante a pandemia, durante o último carnaval, os casos de Covid, por exemplo, aumentaram em 140% durante o carnaval. Então, essas são as informações que não eram publicadas. Então, publicar posições para a gente praticar durante o bloquinho, tudo certo. Mas agora, mostrar ao povo que o índice de Covid-19 está subindo em 140% durante o carnaval. Um surto de dengue e uma coisa que não foi divulgada, e eu até separei a questão da matéria, porque eu falei, vou fazer um conteúdo sair na internet que não está sendo falado. A gente falou de tudo. Falamos de diversas coisas. Big Brother, como você disse, a gente fala de fulano que casou com Beltrano, que se separou e tudo. Meu, a quantidade de doenças sexualmente transmissíveis que teve, o aumento que teve nessa questão de carnaval agora foi incrível. A quantidade de estrupos que estiveram. Cara, teve um caso de uma mulher que foi abusada por 9 homens. E onde se falou? Ninguém falou, cara. Isso eles preferem não mostrar porque estraga a visão que a gente tem de carnaval. Sim, entendeu? Não se fala. Acaba destruindo a imagem. E isso também vem muito da educação do país. A gente tem visto que a nossa educação também tem se perdido. Eu saí do ensino médio agora há pouco. Eu tinha realmente acesso a essa realidade da educação brasileira. Coisa que eu estou fora há muito tempo. Eu saí, era outra coisa. Quando eu saí da escola, a gente tinha um respeito pela professora, não tinha negócio de namoro, tal. Eu nem sei como é que está hoje dentro das escolas. Eu nem sei qual que é a acessibilidade, o que está sendo acontecido hoje dentro da sala de aula. Olha, diversas coisas estão muito diferentes. Até de quando eu entrei, porque assim, quando eu mesmo entrei, olha que faz pouco tempo, na escola a gente tinha um respeito, uma admiração pelos professores. Era um carinho diferente pelos professores, porque, a gente conhecia. É aqui que a gente está sendo formado lá para fora. A gente está sendo formado pela vida aqui dentro. E a gente vê que durante esse período foi se perdendo. Então, através das leis até, porque a gente vê que hoje, um professor que, por exemplo, perde a cabeça e acaba agredindo o aluno, não defende a atitude, mas que acaba agredindo o aluno, ele perde o emprego, ele sai do trabalho, ele acaba perdendo a vida. O aluno que agride um professor fisicamente, ele é tratado como alguém que não tem capacidade mental. E aí ele é recluso de algumas coisas, mas a vida dele continua normalmente, segue normalmente. E é aí que a gente acaba perdendo o respeito. A partir do momento que a gente perde a rédea, que a gente perde as punições, que é o direito. O direito é saber privar também as pessoas. Porque
a gente só segue as leis porque tem uma punição. Então, o pessoal... Justamente, o ser humano só respeita aquilo que teme. Essa Isso. é a minha ideia. E o direito é isso, a gente fala disso no direito, porque o que acontece? Por exemplo, eu estava conversando com os professores, ele falou, tá, vamos ver então se isso não é verdade. A gente está na estação de trem, tem uma placa lá de não fume. Você acha que a placa só por si ia impedir que o cara não fumasse? Claro que não, mas o cara sabe que vai ter uma punição, que ele vai tomar uma multa, que ele vai ser... Tem um segurança, tem alguém então que ele vai... sabe que vai ter uma consequência. Então, o que faz com que a sociedade viva de forma estável, de forma consciente, que hajam em favor a todos, são as punições. É o que faz com que as pessoas sigam as leis. A gente leu o artigo 121, não matar. E por quê? Não é só não matar. Se tivesse no artigo 121 só não matar, não ia impedir nada. Mas embaixo está de 6 a 20 anos de reclusão. Então a pessoa sabe que se ela matar, ela vai ter que pagar por isso, que vai ter uma consequência. Isso é o que tem se perdido. A nossa lei tem se perdido. A gente não tem tido punições da forma como deveria. E muitos defendem, eu estava até discutindo também com os professores, aumentar a lei, colocar a pena de morte. Não adianta. Não adianta, porque o que acontece? A gente vê nos Estados Unidos, é um grande exemplo, que lá eles têm penas maiores, a prisão perpétua, e tal, e tal, e tal. Só que não adianta, porque na hora que a pessoa comete o crime, o cara que mata, ele não está pensando na pena que ele vai cumprir. O cara que mata, ele está pensando em fugir. Ele está pensando que ele nunca vai ser pego. Então, não adianta a gente aumentar as penas. Adiantaria se a gente cumprisse rigidamente, seguisse o protocolo, como deve ser seguido. Nessa questão da pena de morte, eu, pelo menos, particularmente, acredito também que aqui no Brasil nós não temos capacidade para isso, cara. A gente não tem um julgamento correto. Não. E leal, realmente. Nós não É um cara que está lá, ele dá a opinião dele. Se ele olha para tua cara e ele acha que você... você tem cara que roubou, mas deve ser bonzinho. Sai. Não, você tem cara de marginal, tá preso. Não tem uma lógica. Pelo menos a visão que eu tenho. Lá fora é outra forma, outra realidade. Eu acredito que nessa parte de leis não tem como a gente se embasar do que acontece lá fora. Sim, até porque o que acontece, a gente tem aqui uma estrutura, é cultural. É cultural isso de criminalidade no Brasil, já é algo implantado na nossa sociedade. A gente pega, por exemplo, que a gente quer comparar com Suíça, com Finlândia, com Noruega, educação que são já países nórdicos. Eles têm uma... Lá é tipo assim, aqui a gente fala que acordou um malandro e um otário todo dia. Lá todo mundo é malandro. Então eles sabem que lá todo mundo vai pagar o preço, eles sabem que lá tem a pena de morte. E por isso tem os menores índices de criminalidade, porque é um pessoal que tem uma ciência maior, uma educação melhor, que tem um direcionamento. É diferente, um governo diferente, é tudo diferente. Então a gente não tem que comparar. Não tem como. São países do primeiro mundo. Tratando disso, quando se trata a respeito da liberação das armas, um exemplo, do posse de arma e do porte de arma, que nós temos que entender que são duas coisas diferentes. A posse é uma coisa, é o cara ter dentro de sua casa, e o porte é o cara poder estar na rua. Qual que é a sua opinião nessa questão? Vamos lá. Eu acho que aqui a gente não tem uma capacidade, uma mentalidade, uma cultura para isso. Porque a gente vê que... Eu penso, por exemplo... Primeiro que arma não seria para todo mundo. Porque aqui a gente tem um alto custo. Então não seria de acesso a todos. Então seria realmente para os mais favorecidos financeiramente. E vamos lá. A gente vê, por exemplo, ia ficar muito mais fácil de que homicídios e até feminicídios fossem cometidos. Até porque o brasileiro não tem um preparo. A gente sabe que muitos dos brasileiros não têm um preparo para ter um porte de uma arma dentro de casa. Não tem preparo. E é aí que ia começar a se perder. Eu acho que a gente não tem uma educação emocional para isso. E são coisas que a gente acaba que a gente não tem acesso, nem dentro de casa e nem fora, na escola. E são coisas que deveriam ser ensinadas, que é a educação emocional, a educação financeira. Uma criança não sabe como se portar. A gente está criando crianças hoje que são bobas, por assim dizer. Muitas crianças têm uma inteligência para mexer com tecnologia muito grande. A gente tem que reconhecer. Crianças de 2 anos hoje ligam para as mães. Meu filho faz coisas que... E a gente vê isso. As crianças estão realmente mais inteligentes, mais desenvolvidas. Mas a gente está fazendo com que isso seja banalizado e a gente acaba colocando eles em uma posição de... O conteúdo que eles têm acesso é um conteúdo bobo. É um conteúdo que... São coisas que a gente não vê. A gente vê, por exemplo...
um conteúdo de privada que ataca a gente. Isso é um conteúdo, um dos, que é colocado para as crianças assistirem. E aí a gente acaba tendo o quê? Uma educação, a criança cresce boba e, por exemplo, numa posse de arma, num porte de arma. A criança não sabe o que fazer, a criança é uma criança boba, não sabe nem o que é defesa. Não sabe o que é legítima defesa, o que é autodefesa. Não sabe, não tem acesso. Então, vira um brinquedo na mão da sociedade, uma arma. Algo que deveria ser usado para sua própria segurança. Mas que, em vez de passar segurança, te passa risco. Então, eu acredito que tem os dois lados da moeda, tem sim gente muito capacitada no país para ter arma, mas a maioria da sociedade não tem essa capacidade. Eu também acredito. A gente não é uma sociedade para ter arma, cara. A gente, se a gente tiver com uma faca na mão, cara, se a gente com um garfo, cara, os caras fazem coisas horríveis aqui. Imagina então, com arma. cultural, eu também acredito que culturalmente a gente não tem capacidade para isso. E tratando a respeito dessa questão de armas mesmo, e você que estava mais incluído nessa parte da escola, eu, como disse, já saí, já tem alguns anos, minha filha tem 11 anos, então já tem mais de 11 anos, deve ter mais ou menos uns 15, eu estou com 30 anos, deve ter uns 12 anos, 13 anos que eu saí da escola, mais ou menos, vai. Falta uns 14 anos que eu saí da escola. Então, assim, e por um tempo atrás, estava tendo muita questão de ataque. O moleque ia para se vingar de alguém, por raiva de alguém, ele entrava na escola, tivemos um caso até aqui próximo, em Suzano, e no Rio de Janeiro, tivemos vários casos no Brasil, sim, e fora Santa do Brasil, Catarina, já é uma coisa que acontece muito. Nesse período, você que estava dentro da escola, você sentia uma insegurança? Como é que era a realidade de alguém que estava no meio escolar? Bom, vamos lá. Na questão de se sentir inseguro, eu não tinha medo em si, porque eu acredito que, assim, aquela coisa de hora de morrer, você vai morrer, é verdade, e outra é porque eu acreditava que eu realmente estou sempre protegido. Mas a questão de medo dentro da escola era evidente. Era evidente. Qualquer movimento de um aluno, principalmente os alunos mais quietinhos, que eram aqueles que o pessoal tinha mais medo. Quando o aluno ia mexer na bolsa, todo mundo ficava em choque. E eu tive casos até mesmo na minha escola. Pessoal, só um minutinho, eu vou pegar água aqui rapidinho. Tranquilo. Eu tive casos até mesmo na minha escola de ter um aluno com porte de arma branca. Eu não cheguei a ter de arma de fogo, mas de arma branca a gente chegou a ter acesso. Então, de aluno entrar com faca na escola e aí acabar tendo uma denúncia de um dos alunos, isso no período da tarde, então eram crianças menores. E nessa toda, o aluno fala, o meu coleguinha está com uma arma. E aí, caso de polícia, de investigar e tudo isso. Mas em questão de segurança, acho que todos se sentiram um pouco inseguros. Até porque teve alguns alunos que utilizaram disso como brincadeira. Eu tive movimentos na escola de um grupo que eram conhecidos como os Metralha, se eu não me engano. Uma rede, eles criaram uma rede social. E nessa, eles colocavam que, amanhã vai ter um ataque lá na escola. E divulgavam. E a gente chegou a parar em acho que 2, 3 dias por causa disso, porque a gente teve uma ameaça de que naqueles dias haveria um ataque. Então a gente vê desde aí o preparo da nossa sociedade. A gente vê que um aluno, para não ter aula, ele acaba utilizando de algo que está gerando problemas. Medo e problema. Para a sociedade inteira, que está traumatizando uma geração, uma sociedade, como forma de brincadeira para algo banal. Amanhã eu não quero ir para a escola, então vamos criar que amanhã vai ter um ataque. Que amanhã a gente vai atacar. A gente teve um caso numa escola aqui em Ferraz, no Carlinhos. Não sei se vocês conhecem, ali perto da estação. E o que aconteceu? Um aluno falou que estava... Um dia antes ele tinha falado que ia cometer tal ação que ia gerar lá todo um ataque na escola, que já estava armado, postou foto. E nessa, o pessoal conseguiu realmente ter acesso visível a essa publicação durante a aula. Foi aluna que teve queda de pressão, desmaio, que passava mal, vomitava, que pedia para ir embora, ataque de ansiedade, ataque de pânico. E no final não aconteceu nada. E aí você vê até onde vai a mentalidade de alguém. A pessoa não liga de prejudicar outras pessoas física, psicologicamente, mentalmente, a favor do seu próprio entretenimento. Porque imagina um cara, deu coisa de polícia, de 3 viaturas parar na frente da escola e tudo isso. Imagina como que foi pro cara, como ele se sentiu. Ele se sentiu o cara.
Pô, eu parei a cidade de Ferraz, eu fiz jornal, eu fiz tudo isso. E eu não fiz nada, eu só publiquei uma coisa. E isso nos mostra aonde vai a capacidade mental de alguém e até onde o poder das redes sociais vai. O poder que tem se dado na mão de qualquer um. Isso aqui é uma arma. É uma arma. E a gente, terrível, cara. Sim, o tanto que a gente pode fazer com isso. E a gente vê que, agora puxando para o lado cristão, é tanto uma arma que pode ser usada para o bem como uma arma que pode ser usada para o mal. Eu quero começar, na verdade, eu nem comecei a desenvolver direito ainda, um projeto de uma rede social na qual eu quero levar a palavra. Então, cara, para um jovem que é cristão, eu não sei por onde começar. Cara, você tem um aparelho de celular, você pode fazer o que você quiser. Todas as áreas, cara. Ó, eu comecei a questão de fazer conteúdos na internet, foi porque eu estava passando alguns problemas pessoais e eu não tinha com quem falar. E aí eu falei, já sei, eu vou fazer vídeo, cara, para passar o tempo. E eu comecei a fazer vídeo em algumas plataformas, no Kawaii, né? Eu comecei a fazer alguns vídeos lá e comentava alguma coisa ou outra. E eu fui vendo que foi dando a repercussão. Eu estava com 100 seguidores, daqui a pouco 200, 300, 400. Quando eu bati 500, eu falei, pô, legal. Então eu vou começar a partir para outra plataforma. E fui indo. E era uma coisa que, como eu disse, eu estava entrando num processo de crise de ansiedade muito alto e eu não tinha com quem falar. Porque hoje é complicado você se falar disso, porque todo mundo tem, todo mundo é. Então, eu falei, pô, isso aqui é uma arma que eu tenho para mim poder tratar de algo, né? Para mim poder desabafar um pouco. E hoje eu vejo, pô, isso aí é uma forma que eu estou tendo hoje de alcançar várias pessoas com alguns conteúdos e coisas boas. E é algo que pode ser considerado que salvou a sua vida. Aqui, ó, nossa amiga Ariane lá do trabalho, ela comentou aqui, nosso Brasil deixa realmente a desejar em nossa segurança. E era o que a gente estava falando, principalmente na questão das escolas. Esses dias, mudando, né, voltando nesse assunto da segurança, esses dias eu estava comentando com um rapaz a respeito de política e ele me fez a seguinte pergunta. Ele falou, sério, você acha que polícia dentro da escola resolveria alguma coisa? Eu falei, cara, em parte sim, por quê? Quando eu era mais novo, nós tínhamos a mania de vocabular aula para empinar um pipa, porque hoje é outra realidade. A molecada cabula aula para usar droga, para fazer coisa errada. Sim, sim. Nós cabulávamos aula para empinar um pipa, para poder ir num fliperama. Nós juntava uma quantidade de alunos, vamos lá no fliperama hoje, vamos. Então todo mundo cabula e vamos pro fliperama. Mas o que a gente mais temia era a tal da ronda escolar. Cara, se a gente viu uma viatura da ronda escolar, era o terror, era o medo, era esse. Vão parar a gente, vão botar a gente no carro. Então, na minha opinião, eu acredito sim que a polícia militar, estando dentro das escolas, estando dando esse suporte, pelo menos na porta das escolas, essa questão dos ataques sim seria prevenido. Porque as pessoas têm mania de dizer, não, porque o policial vai ser opressor. Cara, opressor em quê, velho? A viatura tá parada ali, tem 2 policiais parados e acabou, velho. Sim, sim. E é uma visão de autoridade. E é sim, às vezes, sobre gerar medo. Mas sobre trazer segurança também. Vai gerar medo em quem? O policial gera medo em quem? Quem tá errado, cara. A gente sabe, eu vou dizer assim, eu como um cara negro, eu sei que tem esse certo preconceito. Eu sei. Cara, eu já fui parado diversas vezes pela polícia. Coisa que talvez um camarada, um cara branco, não teria tanto problema. Eu, por si só, eu sou um neguinho andando de boné à noite, irmão. De mochila, os caras vão me parar. Sim, sim. Só que aí que tá a questão. Se você coloca a polícia nas escolas para ter contato com crianças e contato com a questão da infância, vai crescer o convívio em comunidade, isso vai gerar uma convivência boa. Isso. Agora, quando nós afastamos um do outro, colocamos a polícia como opressor, a sociedade como oprimida, aí você fala, pô, e aí? Então, isso fica desejando, como disse a nossa amiga aqui, deixa a desejar na área da segurança devido a isso, porque nós colocamos a polícia como opressor e a sociedade como oprimida pela polícia, quando na verdade deveria ser um conjunto. Sim, e é algo que tem sido implantado na sociedade, de falar que policial oprime, mas eu penso, até mesmo o que você falou, se os policiais estivessem rotineiramente tendo contato desde o pré, desde a creche com as crianças iam crescer com uma visão de segurança, não de opressão, não de alguém que oprime, mas com uma visão de, pô, tá aqui para me proteger, tá aqui para me guardar, e é o papel deles. Eles estão ali para cumprir o papel. São pagos para isso, meu. Sim, eles estão ali para cumprir o papel deles. E claro, a gente não pode negar que muitas vezes tem sim o preconceito. Tem seus excessos, seus preconceitos, Tem, em todas as áreas, em tudo. Sim, e é algo que deve ser combatido? Deve. Mas que também é estrutural. Então, em partes, a parte de o negro ser abordado, por exemplo, vem de décadas, cara. Vem de décadas. Então, assim, claro, hoje a gente puxa mais para o movimento, por conta que teve todo o movimento do... O Black, né, que teve nos Estados Unidos. Isso. Né? The Black Matter, Life Matter
Isso, que as vidas negras importam. Pronto. Então, teve todo esse movimento, sim. E, claro, é extremamente importante. Claro, porque... cara. Eu digo porque eu, como um cara negro, mano, eu sei o que é preconceito. Tá ligado? Eu sei o que é racismo. Eu sei que é você chegar no local e o cara te tratar diferente porque você é negro, ou um segurança te olhar diferente porque você é negro. Só que o que eu acho errado é o quê? Quando nós tratamos isso dividindo, igual hoje, com todo respeito a quem trabalha nessa questão do movimento negro, e é uma área hoje que até para empreendedorismo é ótima, mas, cara, quando você faz uma loja para negros, que só entra negros e só trata Você de tá negros, excluindo também. você exclui, cara. E aí você começa a dividir. Porque se um cara branco fizer uma loja para branco, para a sociedade branca, ele é racista. Você entendeu? Então, o que na verdade deveria ser, cara, aprender, a sociedade aprender a conviver, cara. E entender que não muda nada, irmão. Não tem essa, é todo mundo igual. Isso acabou também sendo a parte de perder as rédeas do governo. O que acontece? Pô, se você não sabe limitar, se você não sabe controlar o seu povo, colocar na rédea, colocar na linha, acaba se perdendo acontecendo o que aconteceu. Então, realmente, a gente teve um surto na questão do racismo. Teve algo muito grande de virar algo imenso, um movimento imenso que acabou gerando muito problema. Então, a gente tem que respeitar, em primeiro lugar. Esse é o nosso papel, respeitar. É o mínimo que a gente tem que fazer. E saber incluir as pessoas. Porque a gente, nessa coisa de inclusão, acaba excluindo. Ah, vou criar uma loja inclusiva, só para negro. Exclusão. Eu vou criar uma loja inclusiva só disso, dessa roupa. Porque é roupa de tal. Exclusão. Então a gente acaba nesse euforia. Ah, eu quero incluir. A gente acaba excluindo o restante do povo. E a gente precisava realmente de uma administração governamental melhor para isso. Então, e tratando essa questão de loja mesmo, tem um rapaz que eu sigo, não lembro o nome dele, mas ele ele tem uma loja que tem essa questão do movimento negro, mas o que eu acho muito interessante dele é o quê? Que ele incentiva que pessoas brancas comprem coisas dele para entender a história do movimento negro. O que às vezes acontece é diferente. O cara monta uma loja para negro e só negro pode colocar. Eu vi esses dias um vídeo de uma moça branca que foi numa loja num salão que eles faziam tranças e rastafari, e ela queria fazer, eles não deixaram fazer. Eu falei, cara, errado, velho. Deveria permitir fazer, explicar toda a história. Falou, isso aqui era uma questão que vinha dos africanos, da questão dos escravos e tal. E aí o que você faz? Incluir ao invés de incluir, de dividir as pessoas. É conectar as pessoas através disso. A gente precisa de mais conexão. Em partes também a rede social tem sido algo prejudicial para a nossa sociedade. Porque tem limitado a nossa conexão. Ah, mas eu me conecto no mundo inteiro com a internet. Não é igual um olho no olho, um cara na cara. Não é igual. E através da internet não tem um cara na cara. Então, é por isso que é tão... Eu não consigo resolver nada pelo WhatsApp. Cara, ou conversa comigo, cara. Pelo WhatsApp não dá, mano. E é por isso que a gente tem se perdido, porque isso aí, como a gente falou, é uma arma. Então é uma arma que pode ser usada para o bem? É. Mas é uma arma que, na maioria das vezes, ela usa para o mal. Fake news, racismo, cyberbullying, cybercrime, todo tipo de mal que pode fazer, a sociedade faz. Porque a gente é mal, a gente nasce mal. Então, a gente nasce pecado. É o que a Bíblia fala, a gente nasce mal. E a gente tem que buscar ser bom, melhorar. Então, é do ser humano querer, às vezes, prejudicar o outro, passar a perna. E a internet facilitou isso. A internet falou, mano, tô te dando livre acesso para você fazer sem mostrar a sua cara. Deu liberdade sem mostrar a cara, justamente isso. Então a gente acabou se perdendo com a internet. A internet influencia muito. Tanto que a gente vê que a gente fala, pô, depressão, ansiedade, é doença que apareceu agora. Não é. Primeiro que antes a gente não tinha um diagnóstico. E segundo que agora está muito mais fácil da gente adquirir isso. Porque a gente recebe muita informação. Jovem, cara. A gente vê, por exemplo, não me acontece mais com frequência, é muito raro acontecer crise existencial, por exemplo. O cara, 18 anos, acabei de sair da escola, mano. Tô me cobrando do quê? E aí o padre fala, mano, como assim? Eu não conquistei nada ainda, eu não tô correndo atrás de nada. Eu tenho 18 anos, cara. E isso acontece também, não é só com o cara mais novo, pô. Comigo também. Eu falo, caraca, velho, 30 anos, mano. E aí, velho, o que eu conquistei? E aí, cara, o que eu fiz? E aí você vai pra rede social, que é a maior dificuldade, o camarada posta o casamento, ele só vai postar as coisas boas. É. O camarada vai postar foto, a mulher vai postar foto, ela tá sempre bonita, ela não tem uma gordura, ela não tem nada. E aí a mulher, que ela é um pouco mais gordinha, ela já entra em crise existencial ali.
a rede social, ela é ótima. Como você disse, ela é ótima para fazer o bem, mas ela também é uma arma potente para fazer o mal. E às vezes a gente mesmo faz o mal para nós. Nesse caso, por exemplo, pô, eu também, na rede social, só vou querer postar aquilo que é bonito, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Só que a nossa visão, a gente tem uma visão de, pô, e o que eu estou fazendo? A gente vê, por exemplo, eu recebo muito desses anúncios, porque eu comecei a estudar um pouco de marketing digital e tudo isso. Eu recebo muitos anúncios de, olha, eu sou aqui tal, meu nome é tal e eu tenho 18 anos e sou bilionário. Quer saber como eu fiz? Arrasta para cima. E aí, gente, acontece o quê? Aí o jovem para, acabou de sair do ensino médio. Pô, o cara com 18 anos é bilionário. E eu estou fazendo o que da minha vida? Estou aqui, não estou estudando, não estou fazendo nada, não estou buscando, não estou trabalhando. Eu vou fazer o quê, cara? Eu estou parado. E a gente vê 18 anos. E é uma preocupação que, claro, antes, eu sei que atingia vocês também quando eram mais novos. Mas era com muito menos impacto, porque vocês não tinham com 18 acesso... anos e falar, mano, 18 anos, agora eu vou viver um pouquinho, vou estudar e vou viver um pouco. Agora não, cara, o cara tá com 14 anos, o moleque tá, meu Deus, o fulano 14 anos. alcançou o primeiro milhão com 18 e eu vou ter o quê com... Cara... E tem gente que... a gente se cobra demais, principalmente essa geração se cobra demais, além da conta. A gente passa do ponto mesmo de parar e... O que eu vou fazer da minha vida? Cara, olha só o menino com 18 anos lá, pra gente que é crente, casado, tá tendo filho, tá viajando o mundo. Mas são situações diferentes. Talvez ele tenha tido oportunidade diferente da sua. Claro, eu acredito que a oportunidade é a gente que faz. Eu defendo muito isso. A gente, claro, recebe algumas coisas, mas a gente muitas vezes tem a oportunidade de criar as nossas oportunidades. A gente cria a nossa própria sorte. A gente se desenvolve, se prepara, para que quando a oportunidade bater, você já tá ali. A gente vai agarrar. Que é o que eu tenho feito, bota aí uns 2 meses, mais ou menos, que eu descobri isso em mim mesmo. Falei, cara, tantas oportunidades passaram, e aí agora eu preciso estar ligado. Eu tenho que estar ligado, velho. Eu tenho que estar com a folha na mão esperando, tenho que estar com o livro aberto. Eu tenho que esperar. E aí, na hora que passa as oportunidades, eu tô agarrando todas. É estar em posição, é estar preparado para receber. É saber, ó, eu quero isso aqui. Eu falo muito que se a gente não tiver plano, a vida não anda. Sem o plano, a vida não anda, de jeito nenhum. Se você não tem plano, não é importante você já conquistar. Cara, planeja, começa, bota no papel o que você quer. Ó, eu tenho isso comigo. Eu tenho um caderno. Ó, para esse ano, eu quero cumprir tal. Para daqui 6 meses, eu quero tal. Para daqui 2 anos, isso. Para daqui 5 anos, isso. E eu coloco no papel, e eu, como cristão, eu coloco aquilo no papel e eu oro pelaquilo, eu busco pelaquilo. Mas não só orar. A gente tem um problema na sociedade de hoje, cristã, que é orar. Não que o problema seja orar, mas que a pessoa fala assim, cara, eu preciso de uma porta de emprego. Eu vou orar, e vou torcer para alguém me ligar lá daquela multinacional e falar, ó, a gente quer te contratar do nada. A gente tem esse problema hoje, que a gente não quer correr atrás, a gente quer cruzar o braço e falar, ó, tô orando, faz sua parte aí. Mas eu aprendi muito recente, e na verdade eu tinha entendido o conceito antes, mas eu realmente aprendi com uma frase que é, Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Com certeza. Não vai fazer a sua parte. Deus entra para fazer o impossível, o milagre que a gente chama, quando os seus meios, a sua saída se acabaram. Quando é o impossível. É. Aí sim. Porque aí ele vai ser glorificado. Então é assim, por exemplo, a gente vê com Pedro. Pedro andou sobre as águas. Mas porque para ele não tinha mais nenhuma saída. Pedro levanta, entre os outros discípulos que estavam no barco, se posiciona e fala, se é o Senhor mesmo, me faz ter contigo sobre as águas. E aí Jesus fala, deve pensar, olha esse cara. Ele quer posicionamento e ele fala, então vem, Pedro. E Pedro, sobre a palavra de Jesus, vai. E o nosso erro também tem sido esse. Não andar, principalmente os jovens cristãos. A gente tem, e eu também tinha isso, de falar, eu tenho que conquistar, eu preciso disso, eu preciso de casa, eu preciso de família, eu preciso disso. E na força do meu braço, eu tenho aqui como contar que eu trabalhei por 1 ano em telemarketing, teleatendimento. E aí, numa empresa que eu tinha trabalhado há 2 anos atrás, em 2021, 3 anos atrás. E eu saí, depois eu queria voltar para a empresa porque não conseguia achar nada. E eu tentei em 3 entrevistas, 4 entrevistas e não passei. E aí, uma noite, eu lembro claramente, eu ajoelhei
e falei, pai, se for da tua vontade, me coloca lá dentro para levar a tua palavra, então. Que não seja para mim. E eu tinha uma entrevista para outro dia na mesma empresa. E aí aconteceu alguns imprevistos, tive que cuidar de uns familiares meus. E aí eu não consegui ir para a entrevista. No dia seguinte, a entrevista, manda mensagem para mim, olha, traz esses documentos que você está contratado. E aí eu entendi. Naquela hora eu fiz tipo, saquei. Então, está me colocando lá para falar que foi ele que me colocou. Para não falar, olha, eu consegui um emprego. Para falar, Deus me deu um emprego. E o nosso erro é muitas vezes querer conquistar as coisas na força do nosso braço. A gente tem que se mexer, a gente não pode parar. Lei de Newton. O que está parado permanece parado, o que está em movimento permanece em movimento. Então, a gente tem que se movimentar. Independente do que você quer, se movimenta, faz alguma coisa. Você quer um carro? Você quer tal carro? Cara, começa do pouco, começa arrecadando dinheiro do pouco, mas com um objetivo. Com um objetivo. Então, a gente tem que aprender a orar. Cara, orar é a base do cristão. A base do cristão é orar, é um momento de intimidade com Deus. Mas aprender também a buscar aquilo que você quer fisicamente também. Correr atrás. Deus dá. Deus dá a permissão, mas a gente tem que correr atrás dessas coisas. Porque senão não adianta. Na vida não vai para frente. Você ficar só orando. Pai, eu quero um casamento. Pai, eu quero um carro. Pai. Vai virar espírito. E aí você fica aqui. Não é código de GTA, amigo. Você ora e o carro vai cair na sua porta. Não. Entendeu? E a gente tem se perdido muito nisso no cristianismo. Então, assim, agora já que a gente foi... Agora, tratamos de alguns assuntos, tá? E voltamos agora a uma questão religiosa. Normalmente, um jovem ele tem um encontro com Deus, pelo menos antigamente, por alguma dificuldade. Era o que a maioria das pessoas que eu conheciam, os cristãos, evangélicos, protestantes, tratando-se agora, né, da parte religiosa. O cara que ele tinha um encontro com Deus ali, o cara que ele começava a servir a Deus, o cara que ia procurar uma igreja, é porque, cara, ele passou uma barra terrível. E cada um tem sua particularidade para, num momento, precisar de buscar a Deus. Eu acredito assim, todo ser humano ele já nasce com a falta de Deus dentro dele. Todo ser humano. Nasce então vazio. É por isso que a gente busca em todas as áreas se completar. Seja em qualquer outro tipo de religião, seja na filosofia, seja no ateísmo, seja nas drogas, seja na questão, o cara ele tem um vazio, ele vai buscar em mulheres, a mulher vai buscar em homens. Todos nós já nascemos com esse vazio que precisa ser preenchido. Eu, como cristão, eu acredito que esse vazio é do tamanho de Cristo. Cristo, ele entra ali e ele preenche o cara. Enquanto a gente não consegue ter esse encontro com ele, a gente vai procurando diversas formas para a gente poder alcançar esse vazio. E aí, hoje, a pergunta que eu te faço é: o que foi que te levou a ter um encontro com Cristo? O que é que te levou? Foi influência da sua família? Foi um problema pessoal? O que é que te levou? O que é que te fez ter um encontro com Cristo e com Deus? Bom, vamos lá. Eu falo que eu vou para a igreja desde os meus 7 anos, 8 anos. Mas eu realmente virei cristão ano passado. Então, era assim, eu frequentava. Eu era forçado aí, realmente. E hoje eu sou grato à minha mãe, porque ela me fazia, ela falava, eu estou falando que você vai. E hoje eu sou grato a isso. Mas eu falo que o meu momento foi quando eu percebi que eu não passei realmente por algum problema em específico que me falou, olha, agora eu conheci a Deus. Mas quando eu resolvi, eu falei, não tem saída, não tem outro caminho. Então eu tenho que... Vocês estão falando que esse é o cara que preenche o meu vazio, porque foi inclusive numa dessa que eu quis buscar, numa palavra dessa que eu senti a sede. Que foi... Se você tem um vazio, você vai procurar em droga. Droga vai preencher o seu vazio. Mulher vai preencher, prostituição, pornografia vai preencher, mas vai acabar. Tem um efeito. É a tal da dopamina. É. Ele entra e sai, e vai embora. E aí fica novamente o vazio. Isso. E aí eu queria buscar por isso. Eu senti uma sede. Foi muito do nada. E por isso que eu acredito que foi realmente um chamado. Porque eu senti uma sede por buscar a Deus do nada. E então, eu lembro que tudo começou no retiro de jovens. Carnaval. Então... aquele momento já era propício. Enquanto vários outros jovens estavam buscando a carne, eu estava num ambiente propício a receber aquilo que Deus tinha para dar. E ali tudo começou. Eu ainda era um menino muito tímido, de cabelo grande, assim, e tudo isso influencia em autoridade, em impacto de palavra, e por isso eu acredito que eu fui mudado. E com esse tempo, eu fui tendo interesse. Eu tive alguns amigos também que iam comigo para a igreja, e eu falei, tá aí, achei um lugar para mim.
para eu começar a realmente pegar firme. E eu era o cara que estava na igreja, todo momento. Precisa limpar? Kaique está aqui. Precisa de levar a palavra? Kaique, eu não sei, mas eu ajudo. Precisa de alguém para ficar no som, Kaique. Putz, não sei mexer, mas eu aprendo. E eu estava à disposição da obra. Então, e aí foi começando. Eu falo hoje abertamente, antes eu morria de vergonha. Eu tive problema com pornografia desde os meus 12 anos até os meus 18 anos. E, cara, era uma dependência. Porque é uma dependência. É. A pornografia ela é mais forte do que droga. É. Porque aquilo te preenche, que você se sente êxtase. Mas, ao mesmo tempo, a pornografia, eu falo não 100%, porque tem gente que realmente acha que é correto. Mas todo mundo que utiliza, que usufrui da pornografia, sabe que é uma bosta e que é errado. E aí, é instantâneo. O cara foi, bateu, a depressão pós-ejaculação. Acabou, mano, o cara se destruiu. Você acaba aqui o ato falando, sou um bosta. Olha o que eu estou fazendo da minha vida. E era geral. Toda vez acontecia a mesma coisa. Era um padrão. E, cara, por anos a fio. E aí, ano passado eu tive realmente um encontro com Deus, com Jesus. Eu tive experiências como se vê Jesus face a face. Não falo que eu vi face a face porque pode ser que fosse uma heresia. Mas de ter um contato diferente, de sentir realmente abraçado, sentir ser abraçado fisicamente, mesmo não tendo nada ali. Eu vivi momentos, cara, altos e baixos durante o ano passado e Deus sempre se mostrando presente. Então, momentos de dificuldade dentro de casa e falava, tô contigo. E aí eu ia para a igreja destruído. E aí Deus trazia uma palavra, olha, hoje eu estou te dando um descanso dentro da sua casa. Hoje você vai ter paz. E aquilo que era geralmente uma bagunça, não sei o quê, chegava em casa, cara. Eu cheguei em casa naquele dia que ele falou que eu ia ter paz. Tava uma calma, mas estava um silêncio. E eu, como se sentisse ele falando, toma aí, a sua paz. E eu tive diversos encontros, mas a minha virada de chave foi realmente com o grupo de elite, que foi aquele projeto, que foi algo intenso. Eu busquei por 30 dias, em fevereiro, foi do dia 1 de fevereiro até o dia 2 de março. Foram realmente 30 dias, que a gente buscou incansavelmente. Às 3 da madrugada a gente acordava, todos os dias, e orava, e buscava pela presença, por isso, não por bens materiais, a gente não orou por bens materiais. A gente orou pela presença. E eu saí dali com uma capacidade espiritual, um poder espiritual, e uma força, um poder social também que Deus me deu, de conversação. Eu saí em um mês. Aqueles cursos que o pessoal usa de merchan, cara, eu vou te fazer evoluir 10 anos, em um mês. Eu falo que eu fiz. Porque eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a falar, eu aprendi a ler pessoas, a entender quais eram os problemas e aprender também como ajudar. Porque tinha problemas que eu também tinha passado pornografia, eu conseguia olhar na cara da pessoa assim e falar, mano, esse cara tem problema com pornografia. Porque é um porte diferente, a pessoa se porta mais comprimida. Eu mesmo, e uso como meio das outras, tinha nojo de cumprimentar os outros com a minha mão. Porque eu me sentia podre, eu me sentia um lixo. Então, eu fui aprendendo a discernir nas pessoas os problemas. Tanto que, quando eu voltei para a escola, isso foi em fevereiro, então não estava tendo muita aula, eu voltei mais ou menos na época de carnaval. Nisso, eu olhei para a menina assim, ela estava gritando com a sala. Eu parei assim, tranquilamente, falei, você sabe por que você grita tanto? Eu vou falar. Porque a sua mãe não te deixa falar em casa e aí você tem que gritar aqui. A menina desmontou. Ela falei, como você sabe dessas coisas? E além do espiritual, eu recebi um entendimento também psicológico. Então eu conseguia não tratar, porque eu não sou especialista, mas eu conseguia auxiliar muitas pessoas. Ter uma base ali, isso. Né? Base realmente psicológica, de por que as pessoas se portam assim, por que ela anda desse jeito, por que ela faz isso, quais são as atitudes. Então, isso também foi uma influência que eu tive para ir para o direito. Porque o direito, para mim, além de ser muito cristão, baseado na Bíblia, muito, até um exercício que a gente teve nessa primeira semana foi um exercício de ler a Bíblia. Mesmo que o professor falou, mesmo não sendo cristão, leia Juízes, para entender um pouco. E isso foi o que me também influenciou a escolher o direito. Além de outras coisas, de realmente ter contato com pessoas que têm, serem pessoas que, para mim, são realmente influência, tem também esse fato de querer entender a regra do jogo.
Porque no direito você vai entender porque tudo funciona desse jeito, cara. Por que o mundo se move desse jeito? Por que a nossa nação se move desse jeito? E a gente começa a entender. Mas realmente, a virada de chave que eu tive, voltando, foi essa sede. E eu falo que dentro do nosso grupo lá, eu não sou o melhor de palavra, eu não era o melhor cantando, eu não era o melhor em nada, cara. Eu não era o melhor. Mas eu era o cara que estava sempre ali. Então, a base para se conectar com Cristo, eu falo que é a constância. Se mantenha constante, cara. Não seja como a onda do mar, como a Bíblia fala. Mas seja constante naquilo que você quer. Em tudo, não só na Bíblia ou no cristianismo. Seja constante em tudo. Porque a coisa progride. É que nem, por exemplo, vamos supor, você falou que começou um canal nas redes sociais. Pô, no começo devia ser difícil. No começo devia ter 3 visualizações. E a 2. vergonha. E aí é constância. É a vergonha. E aí é constância, porque a vergonha vai sumindo. E o público, uma hora, vai ter que alcançar alguém. E é isso. É se manter constante, não largar daquilo que foi te dado. E eu falo muito que agora eu tenho um chamado. E é uma coisa muito diferente, porque eu realmente... eu reconheço hoje que eu sou pó. Mas, cara, eu não fazia nada. Eu era um vegetal. Eu não falava, não cantava, não me comunicava com as pessoas. E hoje eu vejo que, claro, teve o desenvolvimento que eu tive que fazer uma força, que eu tive que estudar, que eu tive que ler, que eu tive que buscar tudo isso. Mas teve também o espiritual, que Deus falou, olha, eu estou te dando isso, mas é para usar para a minha obra e para levar a palavra. E, cara, não é fácil. Os lugares que Ele me colocou para levar a palavra, por exemplo, eram muito difíceis. Lugares com pessoas que eram totalmente opostas, mas que eu indiretamente levava a palavra. Então, é algo que... O encontro com Deus é sobre buscar. Hoje a geração passa por muitos problemas, por muitos perrengues. A gente acha que a vida do jovem hoje é fácil. Porque na minha época... É uma coisa que eu tenho pra mim, eu nem ouso fazer uma comparação dessa, porque... Não tem Os comparação. dias de hoje atuais, cara, eu particularmente eu acho muito mais difícil do que era quando eu era adolescente. Porque quando eu era adolescente, a gente tinha a seguinte informação que vinha da televisão e todo mundo era igual, cara. Era todo moleque. Ou o moleque ele era muito viciado em estudar, ou viciado em videogame, ou era muito rua. Hoje, cara, é um mundo totalmente diferente, velho. São várias realidades totalmente diferentes. Cada um pensa de uma forma, todo mundo se expressa. E a maior parte tem crise existencial. Cara. Sim, porque onde que eu vou parar? Onde que eu vou? Eu não sei. A gente costuma falar que a vida está sem rumo. Mas, cara, a gente tem 18 anos. E aí o jovem que fala isso, muitas vezes é o jovem que já trabalha, o jovem que já estuda, mas que fala, e agora? O que eu vou fazer? Que fala, e agora? Eu não comecei a faculdade. Eu não estou trabalhando. Nossa, eu vou morrer. Não. É tudo questão de busca, de ir atrás. A gente tem, hoje... Eu conheci, desculpa te cortar, Não. eu conheci um rapaz, 27 anos, ele, meu Deus, e agora? 27 anos eu tô velho, como é que eu vou casar? Falei, cara, 27 anos. 27 anos. E a gente vê que hoje, a gente vê até mesmo as gerações passadas, tem gente de idade avançada casando com 60 anos. E aí a gente para. Eles estão livres dessa cobrança, eles não se cobram tanto quanto a gente. A gente, por conta de muitas das redes sociais, tem aquele ideal da vida perfeita, do relacionamento perfeito, de tudo perfeito. Não. E não é, cara. Não é, vai ter problema. E até biblicamente falando. Eu costumo levar para os jovens uma palavra que é Jesus não fez o marketing. Ele não fez o marketing, nada disso que a gente vê hoje. Ele falou, mano, nesse mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de boa, porque eu venci. Você quer me seguir, cara? Larga de si mesmo e carrega a cruz. Ele não fez o marketing falando que ia ser fácil. Ele falou que ia ser difícil. Então, e é difícil para todo mundo. Não é difícil só para cristão. Para cristão é um pouco mais difícil. Mas é difícil para todo mundo. É difícil para todos os jovens, é difícil. E hoje, ainda mais por conta disso, da cobrança. Até mesmo porque os pais impõem. Não é só porque os pais não realizados... Eles querem realizar os seus sonhos. Eles querem realizar nos filhos. É uma coisa que eu tenho para mim que eu não quero fazer com os meus filhos. Eu não quero que eles sejam aquilo que eu queria ser, mas não fui. Eu quero que eles sejam eles. Sejam o que eles querem ser, pô. Entendeu? Porque, por exemplo... meu pai queria fazer uma faculdade. Um exemplo. Não, nem é um exemplo real, porque nem sei se meu pai tinha interesse em realmente fazer uma faculdade. O pai de tal pessoa queria fazer faculdade, não conseguiu. E agora ele fala, olha, você tem que fazer essa faculdade. Você quer ser alguém na vida? Você tem que fazer isso. E isso também é um problema.
Porque a gente limita muito hoje ser alguém na vida a sucesso financeiro, a dinheiro. Meu, eu acho que dinheiro é muito importante. Cara, eu amo dinheiro. Pô, Capitalista. não, o dinheiro move o mundo. O dinheiro é o que move o mundo. Mas o pessoal se perde nisso e fala, cara, eu tenho 18 anos. E como assim eu não tenho 1 milhão na minha conta? Como assim? E aí a gente se cobra, porque isso é a realização de todo mundo hoje. É o sucesso. O sucesso está definido com... Para mim, sucesso. É que sucesso eu acho que é algo muito variável. E particular. É relativo, é. É isso aí. O É meu particular. problema com o movimento coach hoje é esse. Isso. Porque o coach é um cara que venceu pra caramba. Eu gosto muito de ouvir, eu escuto muito coach porque eu acho muito legal. São ideias boas para você abrir sua mente. Mas o coach é um cara que venceu do nada muito e ele quer que todo mundo viva a realidade dele, cara. Sim. E não é assim, mano. Sim, e eu acho que vai tanto do coach quanto do palestrado, do cara que escuta. Porque eu acho que, assim, tem alguns coaches que são muito bons. Que te mostram, que te motivam realmente, que te ensinam, que Eu, mostram... particularmente, eu adoro, cara, escutar. Meu, eu acho muito massa. Ouvir palestra, eu viajo, Paulo Vieira, Pablo Marçal, esses caras todos, eu ouço. Eu também adoro, velho. Eu escuto diariamente, se dizer assim. E é porque é um negócio que me ensina, principalmente os palestrantes cristãos. Eu gosto de seguir. Mas é porque a gente tem se baseado na vida deles. Muitos deles mostram que você tem potencial. E esse é o que o coach tem, é o papel do coach. Mostrar que você tem um potencial aí dentro. Mas o pessoal tem levado pro lado, pô, e agora? Você não conseguiu fazer o que ele fez. O cara fez 1 milhão em 20 dias. E se eu não conseguir fazer 1 milhão em 20 dias? Eu acredito que vai muito também do acreditar na gente, em nós mesmos. A gente muitas vezes duvida. Mas também não adianta a gente se cobrar, porque olha o instrumento que o cara tem na mão. Olha a equipe que o cara tem agora. Claro que ele vai fazer 1 milhão em 20 dias, cara. E aí você tem que começar de algum lugar. O cara também começou vendendo paçoca. O cara começou vendendo, por exemplo, o Paulo Marçal começou vendendo coisa na escola, trabalho de escola, na faculdade, para outros. E é isso, a gente tem que começar de algum lugar. A gente só não pode parar. A gente tem que estar se movimentando. Senão, se você parar, sua vida para. Você Como vegeta. diz, né? Água parada da dengue, né? Água parada da dengue. Então não adianta. No direito, tem uma frase que é: o direito não funciona, não age a favor daqueles que dormem. Não age. Porque o cara não está interessado. Por exemplo, a gente tem essa do apossamento dos terrenos que estão abandonados. Só acontece se o dono do terreno não se movimentar. Ou seja, o direito não vai agir a favor daquele que dorme, do cara que está dormindo, e vai dar para alguém que está correndo atrás. Então a vida é assim, a oportunidade só vem para quem corre atrás, para quem está preparado. Se você não se prepara, eu sinto muito, a oportunidade vai passar por você. Cavalo selado não passa 2 vezes. Cavalo selado não passa 2 vezes. E a gente não se prepara. A gente quer ter um futuro brilhante. Mas pergunta quantos livros o jovem quer ter um futuro brilhante lê por mês. Quantas palestras, quantas aulas ele busca. Então a gente tem essa sede por ter tudo isso sem buscar. Dopamina, mais uma vez. A gente está na geração dopamina. A geração TikTok, a geração que absorve informação aqui, ó. Em 5 segundos, em 15 Isso, segundos. nossa. A gente está na geração que não consegue até ver um podcast completo. Porque, vai ter corte na internet depois, eu vejo os 30 segundos que me interessarem, eu vejo os cortes de 2 minutos que me interessarem, e acabou. A geração dopamina que não consegue se manter em nada. E até por isso os relacionamentos de hoje, tudo isso não dura. O jovem renegade não dura, porque, cara, no começo, ser um jovem cristão é incrível. Cara, o primeiro amor, cara, você ouve Deus, você fala com Deus, você conversa com Ele, tudo incrível. Mas vai chegando no Aí tempo, passa. vai vindo a estrutura, Isso. vai vindo as experiências que vão sendo pesadas. E aí você perde o interesse, porque a parte legal era cantar na igreja e sentir o Espírito Santo e chorar muito e tudo isso. E agora acabou, pagou. E isso se enquadra em todos os meios. Relacionamento. Pô, todo relacionamento no começo é incrível. Pô, ficar de abraço, beijinho, é incrível. Só que a gente fala que o verdadeiro amor aparece depois disso. Quando o fogo se apaga. Aí você prova o verdadeiro amor. Então, a gente está numa geração de dopamina, muita dopamina. Tudo, a gente tem acesso muito fácil à informação. A tudo a gente tem acesso muito fácil. Eu coloco exemplo, a pornografia. Cara, há 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, o que era para o moleque conseguir ver uma mulher pelada? Hoje o cara vai Uma pornografia. Hoje o cara, uma criança até, se jogar uma palavra errada,
Aparece. Né? Aparece no celular de alguém que tá mexendo. A criança tem 4 anos. E já pode ter acesso. Porque é tudo muito fácil. Hoje ter acesso a tudo. E isso é tanto pro lado bom como pro lado ruim. Cara, o tanto de curso gratuito que tem aí para se desenvolver financeiramente, psicologicamente, socialmente, não tá escrito, cara. Tem um monte de gente oferecendo curso de graça aí, é só você procurar. Tem canal de curso de graça no Telegram, no WhatsApp. O conteúdo tá aí. Só que é uma arma. A gente usa da forma que a gente quiser. A gente se autodestrói. A gente pega a arma e dá um tiro na nossa própria cabeça. Então, é o que a gente resolve fazer. E é um pouco complicado. Verdade. Então é isso, cara. Eu quero agradecer. Nós já batemos aí mais ou menos, deixa eu ver aqui o tempo, 1h46 de bate-papo legal. Nem parece, Nem né? parece. Então, eu quero agradecer a todos aí que acompanharam o nosso primeiro episódio do podcast. Muito obrigado a todos. Aos comentários aqui, Rodrigo, Patrícia, meu pai, meu irmão, muita gente comentando, muita gente curtindo aqui. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando conosco. Você que puder, segue a nossa página no Instagram, Farpas e Ferpas. Tem bastante conteúdo lá, no TikTok nós temos conteúdo. Nós estamos em todas as redes, nós estamos postando conteúdo. Vamos abrir o canal no YouTube e será um prazer ter você conosco. Eu quero agradecer ao nosso amigo Kaique que veio. Vai estar mais vezes conosco comentando. Nós estamos falando de uma visão jovem, né, da sociedade atual. E é isso, gente. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Domingo nós vamos ter o segundo episódio. Não era para ser gravado de domingo, mas nós tivemos um imprevisto. Vai ser um episódio especial. Nós vamos estar falando com o nosso amigo Tarcísio Mundes, que ele tem um salão de cabeleireiro lá no Heliópolis e tem um trabalho social lá incrível. Incrível. O cara tem um trabalho incrível. Saiu do nada e hoje é um empreendedor e vitorioso. E o tema do nosso podcast vai ser empreendedorismo com propósito. Nós vamos tratar tanto de alguém que quer abrir uma empresa, fazer um processo de empreendedorismo, mas com o propósito de ajudar alguém, com o propósito de fazer algo social. Então, você é nosso convidado para estar conosco, acompanhando no domingo, às 10 horas da manhã. Será um prazer ter você conosco. E é isso, eu só tenho a agradecer as considerações finais aí do nosso amigo Kaique. Agradecer aí também pelo convite, pela confiança. Pô, o primeiro episódio Olha, é um privilégio poder estar aqui. E nesse começo de projeto, cara, que com certeza vai ser incrível. Com certeza. Eu tenho certeza que tem tudo para crescer. Com fé em Deus. E com certeza vai ser algo que vai alcançar muita gente. Porque também tem um propósito. Então, não adiantaria criar isso aqui sem que tivesse um propósito. Então, só agradecer pela confiança aí também. Também estou com alguns projetos aí para serem iniciados também, que podem ser divulgados mais para frente aí também. Nós vamos estar aí juntos para divulgar e toca o barco. É isso aí, bola para frente. Tá bom, então obrigado a todos. Tchau, tchau. Uma boa noite.